Sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui no nosso podcast Gente Gestão. Prazer imenso recebê-los novamente, né? Um pouco meio balançado, porque eu não estou com a presença da minha amiga e companheira Ana Carolina Cohen, né? Fisicamente, né? Na matéria, mas a energia, a alma, o coração da Carol está aqui conosco, né? Nesse podcast gigantesco que a gente preparou para você, que a gente vai falar sobre gestão feminina, né? O mercado hoje vem mostrando cada vez mais essa vertente, vamos dizer assim, esse leque, né, da gestão feminina hoje. A gente falou no podcast passado aqui com a Luíla Ponce e com a Andresa Carvalho sobre isso, sobre o empoderamento no mercado de trabalho e principalmente falando na liderança feminina. E hoje aqui eu tô com a Poliane Pérez, essa gestora, essa gigante, essa mulher, né, magnífica aí. A gente vai conversar, a gente vai bater um papo sobre as mulheres na gestão hospitalar e seus desafios na construção profissional. Porque hoje a gente consegue identificar, né, que cargo de gestão só pode um homem que pode exercer, principalmente na questão da gestão hospitalar. A gente vai discutir aqui se realmente tem que ser um médico ou pode ser ou um técnico, que isso também eu tive que estudar para poder debater e dialogar aqui com a Poliane. Então, compartilha esse nosso diálogo, essa nossa conversa. Inscreva-se no canal, que isso fortalece cada vez mais esse projeto, essa continuidade que a gente quer e essa constância aqui com todos vocês. Seja muito bem-vinda, Poliane. Obrigada. É um desafio para mim, tá? Estar contigo aqui hoje para tratar justamente sobre esse mercado, né? Essa questão da liderança feminina. Pode até achar em clichê quando fala, Arthur, mas poxa, por que tu tem que defender a liderança feminina? Por que tanto feminismo? Não é a questão do feminismo, mas é acreditar na capacidade e na potencialidade da mulher. Sabe? Com Eu tenho certeza. uma mãe que sempre foi muito ativa e que ela sempre me ensinou que ela nunca estaria abaixo do meu pai, Que né? bom. Ela sempre ensinou, até mesmo para minha irmã, que hoje é casada e tal, estar ao lado, né, do companheiro, do amigo, do profissional que esteja ali naquele ambiente, mas que E ela nunca somar. somar, exatamente, mas que Somar. nunca estivesse abaixo. Então, para mim é muito importante recebê-la aqui e passar toda essa sua Obrigada. experiência. E eu já quero começar sabendo quem é Poliane Pérez. Boa noite, né? Eu quero agradecer o convite. É um prazer de verdade estar aqui compartilhando um pouquinho, né, Que de ótimo. quem sou eu. Assim, são várias Polianes, né? Porque em cada momento da minha vida eu sou uma Sim. pessoa. Então, eu tenho o meu lado profissional, o meu lado emocional, Aham. o meu lado familiar, né? Então, Poliane é uma menina que saiu do interior, Uhum. né? Que veio em busca de conhecimento, crescimento. Então, assim, o meu primeiro desafio foi ter que vir para Belém sem conhecer Belém, né? Você é natural Sem de onde, Poliane? Fala pra gente. eu sou natural do Maranhão, mas Uhum. morei a vida toda no Amapá, Eita. né? Uma Aham. cidadezinha Aham. pequena, com poucos recursos. Sim. E eu vim para poder estudar, fazer uma faculdade. Uhum. Então, quando eu tomei essa decisão, né? Aham. Foi para crescer, né? Sempre fui uma pessoa pequena, Aham. mas com muitos sonhos. Poliane foi aquela menina levada, sabe aquela punk, a levada da brega? Não sei se você lembra desse desenho animado. Mas Poliane foi uma menina sempre levada, assim? Sempre, eu sempre fui Uhum. uma pessoa assim, uma menina à frente do que era de Aham. costume. Eu Entendi. sempre fui muito empoderada, eu sempre fui para frente, eu Uhum. sempre gostava de conversar com pessoas mais velhas, sempre fui de falar muito, né? Aham. É uma das minhas Então tá no lugar características certo. é falar, A Poliane então tá no lugar é certo. falar. Então assim, quando eu saí, Arthur, eu construí a primeira Poliane que eu tinha, Aham. que era atrás de uma faculdade, atrás de um objetivo, de um crescimento Aham. profissional. Consegui fazer isso Que aqui em ótimo. Belém, né? A minha primeira formação, a minha formação é a enfermagem, né? Sou Uhum. enfermeira, atuo na área Aham. há alguns anos e eu não sabia que aqui eu ia construir a segunda Poliane, Aham. né? Eu ia construir a segunda vida que eu Uhum. queria, que era ter a família que eu Uhum. queria.
né? Então, eu conheci, dentro do meu primeiro objetivo, que era estudar, Aham. por não ter família aqui, eu acabei criando a minha, Uhum. para suprir as minhas próprias Aham. vontades, as minhas necessidades, e aqui eu consegui construir a minha família. Então, Aham. a minha outra história é a minha construção familiar, Uhum. né? Eu sou uma pessoa que, quem me conhece sabe que eu sou muito ligada à minha família, sou Ah, muito ligada as pessoas que estão ao meu sim. lado, prezo muito pela amizade, pelas conversas e presença, né? Eu sou uma Aham. pessoa que gosta de ter as pessoas que eu amo perto de mim. Então, eu tenho foi essa minha segunda construção, Uhum. né? Não foi fácil, mas eu fui crescendo. E quando eu percebi que aquilo ali já não era o suficiente, eu precisei atrás de uma nova história, né? A Ótimo. gente tá ali sempre se Aham. construindo, se Sempre. renovando. E a minha próxima história era o meu crescimento Uhum. profissional, porque eu já tinha minha formação, já atuava, já tinha minha família, e aí junto eu queria também um crescimento, um desenvolvimento pessoal. Sim. Então eu comecei a ir atrás desse desenvolvimento pessoal, desse desenvolvimento profissional, e eu Aham. fiz o meu primeiro MBA em 2016, que foi em gestão em saúde, Ah, que né? massa. Uniu o Então, útil ao agradável é, ali, né? Já atuando na área da saúde já como atuando na área da enfermeira. saúde, já atuando na área da saúde, tive a oportunidade também de trabalhar como educadora, Aham. né? Então, eu queria juntar aquilo que eu gostava, do ensinar, do gerir, desse Uhum. espírito de liderança que eu tinha, com algo profissional, Sim. né? E aí eu fiz o meu primeiro MBA em gestão, gestão em saúde, consegui agregar muito valor para minha profissão, e eu comecei a trabalhar um pouco mais isso, Aham. né? Dentro do meu lado profissional, eu trouxe também um pouquinho uma área que eu hoje, que é a que eu atuo, né? Sim. Eu digo que eu sou uma controladora de infecção. Eu estava estudando sobre você, realmente sobre isso, mas fala mais. Eu sou uma controladora de infecção, então assim, Aham. quem é da área do ambiente hospitalar sabe, né, Uhum. que o controlador de infecção, ele é uma pessoa chata, né? Aham. Eu sempre digo, eu sou muito legal, Aham. mas o meu setor, o meu Uhum. serviço é exigente, é um Exigente. setor que precisa de uma certa formalidade, muita Uhum. responsabilidade, né? Porque a gente está falando de uma parte toda técnica. Aham. Então, não atuo na assistência, Sim. já deixei de atuar há alguns anos na assistência, e eu trabalho um pouco mais na parte burocrática, Aham. mas visando a assistência. Uhum. Então, assim, só para explicar um pouquinho para quem Aham. está aqui conosco, é o que a gente consegue desenvolver, Sim. né, dentro de uma parte burocrática, Uhum. sem esquecer do mais importante, que é o cuidar, Aham. né? Nós cuidamos. Então, tem pessoas que cuidam sem ter profissão e tem Sim. pessoas que se formaram para cuidar. E eu digo que eu me formei para Para cuidar. cuidar. Aí eu vou te perguntar, olha, é o seguinte, a ação, né? Vamos dizer assim, a sua primeira formação como enfermeira, do cuidar, do afetivo ali. Quais foram as principais barreiras, vamos dizer assim, né? Porque hoje, como você deixou bem claro, não, Arthur, eu vim para Belém para poder buscar a minha formação, mas a minha formação eu já enxerguei algo a mais. Então, esse processo aí de você deixar, não é que você deixou de ser enfermeira, mas deixar de atuar como, né? Para hoje estar como gestora, né? E assim, como foi esse processo? Falta ainda alguma coisa na gestão do que era da forma como você tinha os atendimentos, na assistência, ou conseguiu uma coisa contribuir com a outra? Tudo se Tudo contribui. se contribui, Tudo né? se contribui, porque não tem como andar de maneiras Sim. separadas. Tanto a parte burocrática, a parte administrativa do Aham. setor, ela precisa estar linkada à prática. Até porque a gente está se tratando de saúde, né? De vida, de Exato. pessoas. Antes, sempre tem aquela história, quem nasceu primeiro, né? Aham. No ambiente hospitalar, a parte burocrática. Sim. Ela nasce primeiro. Aham. Porque é ali que a gente vai sistematizar, é ali que a gente vai descrever o Uhum. cuidado, para que quando chegue na ponta, ele Uhum. não pode ter falhas, ele não pode ter erros. Diferente de quando a gente está em qualquer outro projeto, que às vezes, vamos ver se vai dar Aham. certo. Bora tentar. Aham. E a gente vai. Às vezes sem experiência, às vezes a gente vai de qualquer jeito. Sim. No ambiente hospitalar, eu não posso ter essa falha. Uhum. Então, antes de eu trazer uma assistência, antes de eu trazer um cuidado, antes de eu mensurar o que eu vou fazer no meu paciente, Uhum. eu preciso olhar tudo que tem por trás. Eu preciso
colocar ponto a ponto do que vai ser feito, Uhum. como vai ser feito, em que momento vai ser feito, para que quando chegue nele Uhum. seja da melhor forma possível, para que eu diminua todos os riscos que o cuidar ali Aham. possam estar relacionados, porque a gente está falando de vida, De a vida, gente está falando exato. de pessoas que vão para um lugar que às vezes elas vão ser invadidas Uhum. de todas as formas. E eu não digo em uma invasividade negativa, Aham. mas uma invasividade para um tratar. Uhum. Então elas vão ser expostas e elas têm medo. Ah, E além de tudo isso, a gente tem que trabalhar também o lado humano. humano, né? A gente tem que E tu trabalhar. tocaste no ponto meio que eu estava aqui tentando associar, porque a gente associa o hospital àquele lugar de acolhimento, né? Porque sente uma dor, quando a gente, um filho, quando sente uma dor, procura quem? A mãe, né? Então a Verdade. gente, quando vai para o hospital, vai sempre em busca de acolhimento ali para poder sanar aquela dor. Aí eu te pergunto, Poliana sentiu alguma dor nesse processo dela? Quando eu falo processo, quando você fala que já está voltada para a gestão, para a área administrativa, para a área burocrática. Poliane como profissional, né? Porque a gente idealiza que hoje os maiores cargos de gestão estão na figura masculina, É. né? Aí eu te pergunto, e Poliane, como é que enxerga essa linha hoje, essa visão, por ela estar inserida nesse processo? Qual foi os dois pesos e as duas medidas? Como você conseguiu controlar isso? Porque na nossa visão, né, quem tá fora vê logo aquele ambiente tipo de 70% feminino. Né? É, Né? A gente já acha isso. Por exemplo, eu particularmente, quando eu vejo um enfermeiro assim, eu digo, poxa, um homem enfermeiro, interessante, né? A gente verdade. visualiza. Eu estava assistindo até uma série dessas aí na Globoplay, enfermeiros, eu acho, ou era enfermeiros o nome. E que no século XX já tinha todo esse preconceito pelo homem estar ali, né? Atuando que para a sociedade britânica na época só a mulher poderia se tornar enfermeira. Aí eu te Ah. pergunto, essa virada. Tu falaste do primeiro ponto. Quando a Ah, gente precisa de alguém, a primeira coisa que a gente procura é a a mãe. mãe. É, Por quê? Porque a mãe, a figura feminina, ela está associada ao cuidar. sim. Ela já tem esse link, né? Aham. Ela já está associada ao cuidar. O que que a gente faz? O que que a gente tem de diferença? Qual é o nosso divisor de águas? Uhum. Hoje, eu relaciono muito o cuidar do prático. Tá. Então, a figura feminina está naquele que, quando a criança cai, vai lá, beija o joelho, Aham. assopra e diga, agora vai passar depois É. desse beijo. Aham. O feminino dentro da área hospitalar é a mesma coisa, ele está muito relacionado ao cuidar. Uhum. Por quê? Porque a mulher, ela não fica tão à vontade exposta na frente de um homem. Uhum. Porém, o homem ele não se sente tão na figura feminina, É, exato. né? Até por conta de cultura, enfim, inúmeras situações. Então, a mulher, ela tem Uhum. esse. Quando você vai para o ambiente hospitalar, ele é diferente de qualquer empresa, Sim. né? O hospital, ele é diferente de qualquer empresa. Dentro das maiores empresas, a figura masculina, ela é predominante. Aham. Se tu fores pesquisar, ela é assim. Exatamente. No hospital, ele não é. Aham. No hospital, a figura feminina ela é predominante. Total. Porém, tem um viés. Aham. Dentro dos cargos maiores de dentro de um hospital, de diretoria, os cargos de coordenação, ainda está preso a figura masculina. Masculina. Né? Porque a gente tem, se você for ver por percentual também da questão da formação de medicina, já mudamos muito, né? Sim. A atualidade ela já trouxe esse equilíbrio. Uhum. Mas se você for parar para pensar antigamente, até porque antigamente a mulher nem trabalhava, Sim, nem trabalhava, né? exato. Então, assim, a enfermagem, ela nasceu há Aham. muitos anos, de uma forma gratuita, uma forma de um cuidado. Sim. Então, o que eu fico feliz é saber que a minha precursora da enfermagem, ela Aham. foi uma mulher, né? Ah, Ela trouxe uma história. Aham. Então, assim, eu já me identifiquei por isso, Uhum. né? Eu já me identifiquei por isso, porque ela trouxe uma história, ela mudou a história, né? Uhum. Ela trouxe a visibilidade que muitas profissões precisavam há muitos séculos atrás. Então, assim, só que dentro do hospital, por termos ainda um cargo, por ser um ambiente muito formal, Total, né? Com muitas responsabilidades, tudo tem que ser muito bem visto, não dá Uhum. para ser feito de qualquer coisa. Aí a gente ainda tem alguns impasses, né? Sim. E assim, o mais difícil não foi só ter gestores masculinos, mas como eu ter que me posicionar dentro de um local, do ambiente, onde a figura masculina, a Aham. figura médica é a voz. É. Então, assim, eu digo, o que eu não tenho de tamanho, Tem no eu timbre de tenho voz. de A de coragem. coragem
Eu tenho de Mas de voz coragem. também, né? Porque a Eu sua tenho voz de vai coragem. impactar. Então, assim, às vezes a gente precisa ser um pouco mais empoderado, um Uhum, pouco mais incisivo. total. Às vezes a gente precisa um pouquinho mais mostrar o nosso conhecimento, porque é Uhum, isso que faz a diferença. Quando você olha e vem numa conversa, qual é o teu nível de respeito? O aham, nível de conhecimento que aquela pessoa tem. exato. Então é como se parecesse que o tempo todo eu precisasse ser uma pessoa com nível de conhecimento alto para que eu pudesse estar no Uhum, mesmo nível e ganhar o meu espaço, exato. né? Brigar por ele, né? Brigar por ele. Então, assim, a gente vai chegando, Uhum, as pessoas às vezes ela não dá aquele espaço que a gente precisa, mas quando tu vais lá, mostra que tu tens domínio, mostra que tu tem conhecimento e mostra que você pode agregar valor, uhum. aí você consegue quebrar as barreiras. E como é que tu enxergas hoje o mercado de trabalho quando a gente fomenta a questão da liderança feminina, que a gente sabe que não só em hospitais, mas em todo o âmbito, né, que a gente pode estar atuando aqui hoje, a gente sabe que sempre vai estar a figura masculina de frente, né? E é uma coisa que eu tento quebrar isso muitas vezes, sabe, nos meus discursos, nos meus diálogos, porque a liderança feminina, a gente precisa entender, a sociedade precisa entender que vocês têm a mesma capacidade que um homem, ou até bem mais. Vamos dizer assim. Eu acho que visão estratégica hoje, a mulher para mim ganha, tá? Tá Mas acostumada a trabalhar com mil coisas ao mesmo tempo. exatamente. Justamente, né? Porque, ó, a Poliana, ela é mãe, enfermeira de formação, tem MBA em gestão, MBA em controle de infecção hospitalar, auditora em saúde, atua no serviço de controle de infecção hospitalar em um dos maiores hospitais privados aqui do Pará. Então, eu queria a tua visão, Poli, sobre justamente isso, a liderança feminina, tá? Não só a liderança hoje na tua atuação de trabalho, mas a liderança como mãe, como filha, como esposa. Isso é uma construção, né? Sim. Primeiro que a gente começa a aprender Uhum. a se lançar, a liderar. Porque, Aham. assim, a liderança, antes de ela sair pro profissional, ela tem que Sim, começar no pessoal. total. Então, assim, como é que a gente consegue trazer isso para fora? Quando o nosso pessoal é transformado. As pessoas só vão acreditar em você se você mesma Acreditar, acreditar. Então exatamente. não adianta eu tentar mostrar para A e B quem sou eu, Aham. se eu não acredito na minha essência. Se eu não Uhum. acredito. Então, as lideranças, elas surgem assim, né? A mulher, ela se transformou de uns séculos para cá, né? Ainda bem. Eu Ainda. até digo, ainda bem que eu nasci neste século, Aham. porque se eu nascesse no século passado, eu ia Muito passar perto. preconceito, Poliane. Muito Muito. preconceito. Muito. Assim, dentro do nosso dia a dia, se você é uma pessoa que tem uma aparência boa, Uhum. se você é uma pessoa que gosta de se vestir bem, você Uhum. já tem um preconceito. Exato. Você sempre é associado a algo fútil. Exato. Então, quando você começa por isso é a necessidade, Aham. que eu acabei, não sei se isso foi bom ou ruim, mas Uhum. eu sempre trago para o lado bom, a minha necessidade de mostrar o meu conhecimento, Aham. a minha necessidade de estudar. Então, Entendi. eu sempre quis estar um passo à frente das pessoas que estavam ao meu Então lado. sempre te colocaste ali naquele ambiente de força, né? Naquele lugar de força para mostrar que E, realmente. assim, quem me conhece, quem trabalha comigo, sabe que eu sou a que dou a cara a tapa. Eu sou a que vou lá. Eu sempre brinco isso com a equipe que eu Sim. trabalho, né? Que eu sou a menor e eu vou na frente. Uhum. Aí os maiores ficam indo atrás para a Foi o segurança. escudo, E né? quando a gente tá andando assim, todo mundo junto, que a gente vai fazer uma ação, eu tô lá na frente, eu vou andando, eu tenho que olhar para trás, bora, Aham. né? E dar aquele chamadinho e carregar. Eu tenho isso como característica da liderança, Sim. né? Então isso é nato. Eu não escolhi ser assim, Aham. mas fico feliz em saber que eu Feliz. sou assim. E quando eu aprendi isso, eu consegui hoje trabalhar e amadurecer isso, isso Uhum. está sendo transformador Ah, que para mim. ótimo. Porque hoje eu estou quebrando barreiras, eu Uhum. estou quebrando, eu digo hoje, na minha vida atual, eu Sim. estou quebrando preconceitos, Uhum. eu estou quebrando as minhas crenças limitantes. Aham. Então, o meu pensamento está acima. Hoje eu consigo enxergar coisas que talvez que o amadurecimento Sim. traz isso. Então, assim, a liderança feminina, eu acho ela importantíssima para qualquer momento, porque a mulher, ela tem sensibilidade. Total. A mulher, ela tem. Dizem que o sexto sentido é É dela. dela. É dela. Aham. Mas é porque a mulher tem Aham. sensibilidade. Hoje em dia, é muito difícil você ver um homem se abrir.
É muito difícil você ver um homem se posicionar Total. de maneira sentimental. Uhum. Por quê? Porque parece que está associado a uma Há uma fragilidade. fragilidade, exato. Mas não é. Aham, Você é muito mais forte do que qualquer outro. aham. Por quê? Porque você consegue estar à frente de todos aqueles preconceitos Verdade. e mostrar que existe sentimento. Existe uma pessoa atrás de uma capa, existe uma pessoa através de uma roupa, Uhum. de uma face, né? Então, assim, quando você traz isso, e a mulher, ela já tem isso nato. O homem hoje, para mim, eu acho que a gente está Aham. fazendo os inversos. É. Hoje o homem está aprendendo a ser Mas ele sensível. precisa aprender, porque senão vai deixar de viver, né? Quem é o homem qual é o homem que não tem sensibilidade hoje? E a mulher está aprendendo a se empoderar. Aham. Então, essa construção, eu fico feliz de a gente fazer parte dela. E torna necessário, né? E uma coisa, Paulo, que eu estava querendo discutir aqui é justamente isso, né? Muita gente disse, nossa, Arthur, tu vai tratar sobre gestão hospitalar. É tão pouco falado, né? Tão pouco externado, porque associa logo a... O que seria gestão hospitalar? Um enfermeiro-chefe? Não. Né? Gestão é gestão. Aí eu te pergunto, para ser hoje uma gestora hospitalar, um gestor hospitalar, torna-se necessário ser médico ou não? Eu posso ser Não, técnico? Vamos lá. não. Você precisa ter uma capacidade técnica para exercer. Aham. Não quer dizer que você precisa ter uma graduação médica, né? Então, assim, um Hum. gestor hospitalar, ele pode ser um enfermeiro. Um Aham. gestor... Existem várias vertentes dentro da gestão hospitalar, né? Existe a gestão assistencial, que Aham. precisa ser um profissional da saúde para que ele tenha conhecimento e ele consiga seguir aquela linha. Uhum. E existe a gestão administrativa, que visa a parte financeira, a parte organizacional, Aham. que visa a parte... Porque por se tratar de um setor de alta complexidade, Sim. a gente está falando de dimensionamento de tudo. Uhum. Dentro do hospital, tudo é dimensionado. Aham. Desde o falar, desde o agir, desde um material, porque tudo pode repercutir. Uhum. Então, no dimensionamento, ele existe a parte de gestão dentro da gestão hospitalar. Uhum. Então, a gente tem níveis. A gente tem, para uma gestão técnica, a gente precisa que seja alguém que tenha O conhecimento conhecimento. técnico. É, exato. Né? Então, para ter um conhecimento técnico, tem que ter uma formação. Aham. Mas existem várias vertentes dentro da gestão Uhum. hospitalar que pode ser um administrador. Uhum. O que um administrador vai gerir um hospital que fale de saúde? Uhum. Né? Mas não, são as pessoas ali também apropriadas para gerir. Uhum. Por quê? Porque são pessoas que conseguem, trabalhando com uma pós, com uma especialização, Especialização. conseguem entender o processo hospitalar e conseguem trazer para a parte administrativa. E hoje vice-versa. ainda a gente pode ver que é uma figura masculina, né? Pode ver que quando a gente tem alguma matéria que surge algum assunto, a gente sempre vê diretor do hospital falando e tal. É muito difícil ver diretor. E quando a gente vai para uma questão mais técnica, né, mais científica, que isso me deixa muito, muito apaixonado, pronto, vou entrar nessa questão. A pandemia. A pandemia veio mostrar o quanto mulheres, né, cientistas ali, médicas, enfermeiras, levaram para a comunidade, levaram para a sociedade o que era a pandemia. Verdade. Né? Eu até fugi até o nome O nome dela. da Fiocruz, né? Assim, eu ficava olhando assim, eu digo, meu Deus, que coisa mais linda, né? A mulher falar pra gente os cuidados, o que a gente tem que, de que forma. Aí eu pontuo contigo. A gente falando de pandemia, falando sobre liderança feminina, aí a gente vem no que a gente está tratando aqui hoje, que é sobre redes sociais e esse empoderamento e essa questão da liderança. As redes sociais, ela contribuiu para um favorecimento da mulher no tempo da pandemia. Quando eu falo da mulher, é na profissão da mulher, né? Durante a pandemia, as redes sociais, ela contribuiu para tudo. Uhum. Porque foi a nossa, de fato, a única via de comunicação direta. Sim. Né? Por quê? Porque ficávamos limitados a sair, ficávamos Uhum. limitados ao distanciamento, ficávamos limitados ao uso da máscara, a tudo. Então, assim, a pandemia, ela trouxe a visibilidade das redes sociais, que já sempre existiu, porém ela potencializou. Para quem ia comprar uma coisa no supermercado, começou a pedir pelo aplicativo. Para quem ia no shopping, começou a pedir... E assim não foi diferente na vida da mulher e na vida da saúde. Foi dentro da pandemia, assim, sempre quando a gente tem a oportunidade de tirar alguma coisa boa, mesmo que tenha sido algo ruim, a gente precisa enfatizar a parte boa, né? A pandemia, ela trouxe essa vontade de estar atrás das redes sociais e o que tem de vantagem? O alcance. Antes das redes sociais, tanto a mulher quanto
qualquer outra forma, ela tinha uma limitação. Uhum. Após as redes sociais e depois desse boom das redes Sim. sociais, o nosso alcance ele é imensurável. Você já Porque- acreditava nessa questão da potência da área da saúde, né? Porque vocês se tornaram heróis. Quer dizer, vocês são heróis. Estar ali com a vida do outro, né? Saber se vai entrar numa sala de cirurgia, se vai voltar, né? É, Mas vocês acreditavam, sempre acreditaram, quando passaram pela formação, quando passaram por todo o processo, essa questão dessa visibilidade que veio hoje, né? Da questão de serem heróis. Como foi para é, Poliane profissional, Poliane gestora? Poxa, realmente nós somos, mas só porque agora isso surgiu. esse é um ponto que a gente chama de dor na nossa profissão, Uhum. porque a visibilidade ela chegou, Aham. mas a valorização não. Não. Ah. E não deveria ser assim. Por que enfatizar um profissional da saúde que sempre teve importância? Uhum. Só agora. Porque agora a gente perdeu muitos, agora Uhum. foram as pessoas que estavam ali na linha de frente. Uhum. Quando você vê uma história, quando a gente vai pegar as histórias que aprendemos na nossa época de Aham. escola, quem é que eram as pessoas que tinham nome? Os exército, Aham. as pessoas que lideraram o exército e ganharam a guerra. Aham. Nós fomos os que ganhamos a guerra. Verdade. Perdemos muitos, Muitos, é isso que eu ia mas falar. ganhamos a guerra. Por quê? Porque foram nós, profissionais da saúde, que estudamos para tentar melhorar aquele Uhum. caso, que deixamos os nossos lares para cuidar das pessoas. Fomos nós, profissionais da saúde, que tivemos que ir para sentar, estudar de maneira científica para tentar Uhum. trazer uma solução para o problema. Então, isso tudo de trazer, de estudar, de tentar mostrar para tentar ganhar a guerra. Aham. Aí eu te pergunto, como Poliane ganhou a guerra da liderança nesse momento de pandemia, né? Porque você já atua há anos aí, e como foi essa Se experiência eu, se eu te contar, como eu disse, eu trabalho dentro do controle de de infecção do infecção? hospital. Exatamente. Foi a época que eu mais trabalhei. Foi uma época, assim, exaustiva, né? Uhum. Porque nós não estávamos ali na linha de frente, mas estávamos ali articulando e dando todo o apoio técnico para quem estava. Uhum. E para a gente conseguir que desse certo, precisávamos estar do lado. Aham. Estávamos falando de algo com uma virulência alta, uma facilidade de contaminação alta. Como conseguir segregar isso dentro do hospital? Uhum. Como fazer que um profissional que está cuidando de A não passe nada para o B? Como fazer que o A não passe nada não passe para o profissional? Uhum. Sendo que ninguém conhecia de fato o que a O doença que é, trazia. exato. Então, todos os cuidados foram em cima das orientações, tudo o que aconteceu quando a pandemia, a parte boa, trouxe visibilidade para o Uhum. setor. Quando a pandemia surgiu, sempre a gente era procurado, a gente sempre foi tarjado com o setor chato, Aham. são as pessoas que supervisionam, a Não. pessoa que cobra, as pessoas que diz que tem que fazer o que não tem que O fazer. famoso carrasco, como diz a minha Lá cidade. vem, pessoal, lá vem. Eu já fui chamada de CEMOB. Enfim, de várias coisas. Porque eu tô mutando, Tá, olha aí, ela só fiscalizando, né? notificando, fiscalizando. Então, assim, quando a pandemia surgiu, eles viram a gente, eles conseguiram enxergar o nosso apoio. Então, eles conseguiram ver na gente o setor que dava as orientações. Uhum. O que eu faço agora? Porque ela tá chegando aqui no hospital, eu não... E assim, eu recebi muita mensagem, olha assim, fala, Poliane, me ajuda. A primeira coleta, eu vou Aham. compartilhar um pouquinho do meu dia a dia. A primeira coleta de um paciente suspeito de Covid, foi a enfermeira, é minha amiga. Aham. E ela tremia. E ela falava assim: me ajuda, eu não quero adoecer, eu tenho uma filha pequena em Uhum. casa. E eu com um filho pequeno em também. e eu olhava assim, vai dar certo. Aham. Eu vou ficar de olho em tudo que tu vai fazer, eu não vou deixar tu te contaminar. Aham. Porque tinha saído alguns estudos Sim. que diziam que a maioria dos profissionais se contaminavam na retirada dos EPIs. Uhum. Então foi treinamentos em cima de treinamentos exaustivos, ensinando como... Parecia uma coisa óbvia, mas não já deveria Aham. saber. Sim. Mas a gente estava falando de algo que remetia medo, né? Hoje a gente não tem mais tanto medo que Uhum. nem tínhamos, porque hoje a gente já conhece como se comporta, a gente já conhece, já tem um perfil, algo traçado, Uhum. que antes a gente não tinha. E o engraçado é que não é tão visível, né, pra quem tá fora de enxergar que tem dentro, porque o hospital é uma organização, então, né, deixar isso aqui muito bem claro. Então, pra gente que tá fora, a gente, de fato, não
Não faz idealiza, ideia. né, do trabalho, do processo de vocês que estão lá tentando controlar tudo aquilo. Aí eu te pergunto também, e eu acho que é a curiosidade de muita gente que tá aí compartilhando, assistindo esse nosso episódio, tá? O lado humano, porque existia, né, tem, porque a Poliana é uma só, mas aí naquele pontinho tinha, nossa, eu tô aqui liderando pessoas, liderando vidas, mas eu tenho a minha, eu tenho meu filho, eu tenho meu esposo, eu tenho meus pais, enfim, meus amigos. O voltar para casa da Poliane, como era? Ela tinha aquela linha tênue de permanecer ali forte, ou houve aquele desequilíbrio Não, quando saía da porta do hospital, eu acho que não pá, teve ninguém que manteve seu equilíbrio durante a é, pandemia. principalmente vocês da linha de Assim, frente. equilíbrio 100% não teve. Uhum, Porque a gente teve vários momentos. E assim, por mais que já tínhamos o costume de trabalhar com a dor do próximo, né? aham, Porque também, por estar dentro do hospital, você tem contato com a sim, morte, com a dor, com o sofrimento, mas também tem com a felicidade de um tratamento, de uma recuperação, de uma alta. Agora, tão evidente que nem foi de tantas pessoas, porque a gente não uhum, estava falando só de paciente. isso, Estávamos falando do nosso colega de trabalho, de ver o colega chegar e saber que o pai, a mãe, o irmão também estavam uhum, passando por situação difícil ou tinham perdidos. De uhum, termos colegas, né? De ter, assim, tantas histórias, Arthur, aham, que passamos imagina, juntos. Assim, de hoje a gente chegava, já era, sabe aquela expectativa aham, que tu sabia que tinha aquelas pessoas que tu se preocupava, olha, saiu no último plantão, não aham, estava muito bem, e tu chega, cadê fulano? Como é que fulano tá? uhum, Ligar, fulano, tu tá bem? Como é que você tá? Tá? Não, tô bem aqui, tu dá aquela, ai meu Deus. E pra ir pra casa, né? Porque é algo que você. aham, Então, assim, eu sempre fui muito cuidadosa por trabalhar num setor onde eu tenho sim, um conhecimento técnico que me mostra os riscos, né, de um micro-organismo que pode ser ofensivo. Quando eu chegava em casa, tinha todo, né? Aí todo mundo passou por isso. Sabe o que eu achei bacana, assim, de ver as pessoas se interarem e elas serem mais higiênicas, nossa, né? bacana, Por quê? Porque víamos, assim, todo mundo ir em qualquer lugar, fazer. A prática de higienizar as sim, mãos mais mãos, foi intensificada. E antes só o pessoal, os profissionais da saúde sabiam fazer. uhum, Agora, se tu for todo perguntar mundo, para qualquer qualquer pessoa, pessoa, eles sabem dar aham, uma aula de como virou um higienizar. hábito, né? Virou um hábito. Os cuidados, então assim, tive muito medo. Aham, Muito medo. eu Até imagino, porque não foi fácil, né? Foi um processo difícil para qualquer profissional uhum, da saúde. Mas eu tentava trazer um pouco de leveza, uhum, porque ainda assim eu me sentia também como um apoio, não só da minha família, uhum, mas das pessoas também que trabalhavam comigo. Claro que a gente teve a época de ser é, surtada. Eu passei 5 meses praticamente usando máscara dentro de casa, porque uhum, eu tive muitos e muitos contatos, então eu contatos, nunca né? sabia se em um momento eu estaria sintomático, estaria Uhum, sentindo alguma coisa, uma dor de cabeça, pronto, eu tô com Covid. uhum, Aí fica surtado, né? aham. Ah, meu Deus, tá com dor aqui Mas na é, qualquer notícia que costa. a gente assistia, a gente já achava que, Não, dor na não, costa era Covid. eu fiquei particularmente, como eu moro aqui, sou de Recife, né? Mas aqui em Belém eu moro sozinho, então se eu dava um espirro, eu dizia que eu tava com Covid. Se eu tava com uma dor no peito, eu dizia, nossa, vou ali no hospital para ver o que é que tá acontecendo. Mas justamente a gente internalizou muito, né? Tudo que a gente via, tudo que a gente ouvia, e isso houve um divisor de águas, que é justamente onde eu quero entrar no assunto adentro, o seguinte. Nesse processo hoje da Poliane buscando o autoconhecimento, a aceitação, a valorização do próximo, enxergando que ela pode, além dela, impactar pessoas. Por estar na linha de frente da pandemia ali, com a empatia do lado do outro, fortaleceu essa busca? Eu acho, começou, Começou, né? começou. Foi um gatilhozinho. Foi. Foi um gatilho porque, assim, você sabe o que é humano, você sabe Aham, que deve tratar bem o próximo, é, você sabe que existe o cuidado, sim. mas às vezes tu não sabe fazer, Uhum, né? Você sabe que existe, é. mas às vezes você precisa praticar. Aham, É que nem um ensino, algo que você quer aprender. uhum, Como é que tu vai desempenhar da melhor forma? Praticando. praticando. Então, o teórico, ele é muito bonito para qualquer Uhum, lugar, porque eu posso escrever, eu posso ser um poeta, escrever uhum, lindamente, mas eu só vou conseguir entender a essência quando eu pratico. Então, ali começou, né? E aí foi passando o tempo e a gente começou, eu
eu pessoalmente comecei a ver que existia outras possibilidades, tanto na minha vida profissional quanto na minha Uhum. vida pessoal. Uhum. Então, assim, claro que eu tive um espelho, né? Eu Sim. tive uma pessoa que, em casa, meu esposo, ele foi a primeira pessoa que teve esse, Ótimo. esse feeling para esse, pra Aham. esse olhar do desenvolvimento Aham. pessoal. E quando você vê que a transformação é verdadeira, ela Uhum. te impacta. Ah. Ela transforma Aham. também. Então, quando eu digo que é uma cadeia, Aham. né? Faça o bem que você vai ter coisas Sem boas. sombra de É dúvidas. aquele mesmo. Violência gera violência. Aham. E é o contrário. Coisas boas atraem coisas Coisas boas. boas. Vibrações positivas atraem vibrações positivas. Então, Exatamente. quando ele trouxe isso, a mudança dele começou Uhum. a trazer um outro olhar para mim. Ó, eu também quero mudar. Aham. Eu também quero amadurecer. Eu sempre tive essa vontade, eu só não sabia como Como? fazer. Então, quando tu tens uma pessoa que possa, olha, um espelho para ti, aí tu começa a pesquisar, aí tu começa a Aham. ver pessoas que se desenvolveram pessoalmente, porque assim, o profissionalmente, às vezes ele se torna uma consequência da tua Da mudança pessoal. pessoal, exatamente, Quando concordo. você, é aquilo que eu falei antes, a gente acredita na gente, é muito mais fácil Uhum. fazer você também acreditar em Acreditar. mim. Então, assim, essa mudança, a pandemia, ela trouxe, foram tantas Aham. coisas, tantas mudanças, e esses 2 últimos anos ele veio trazer assim inúmeras situações para nossa vida que te fez repensar no bora aproveitar a vida que só tem Só essa, tem essa. Se né? não, É, é, vamos aproveitar mais o que tem de melhor aham. dela. Bora tentar ser uma pessoa melhor, porque já tem muita coisa difícil para o dia a dia. Trazer a parte humana. Então, aquilo que de fato a gente conhecia, agora, para Uhum. mim, está sendo mais evidente na prática. Então, assim, eu até brinquei que alguns dias atrás eu fiz uma brincadeira com a minha equipe, né? A gente fez um acordo, né, Aham. dos nossos treinamentos para amadurecer essa parte da inteligência emocional, do equilíbrio. Mas ninguém vai poder falar mal de ninguém De aqui na ninguém. sala, nem que seja na brincadeira. Aham. Só vai poder conversar se for de uma maneira positiva. E se quando tu falares de maneira espontânea, fulano, não sei o quê. Aham. Não, você Se vai policia. reformular a frase e trazer algo positivo. Aham. Só que a gente não vai fazer só aqui na sala, vamos fazer em casa também. Então vai ser uma semana e bora ver se Uhum. as pessoas que estão ao nosso lado, ao Sim, nosso redor, percebem essa percebe. nossa mudança. E aí a gente tá na brincadeira, então você tá no trabalho, você já tem o habitual de reclamar. Totalmente. E aí, nessa brincadeira, todo mundo falou assim: não, é sério que tu vai fazer isso com a gente? Falei, vou, porque eu sozinha eu não vou conseguir. Foi justamente querer impactar as pessoas para que ela enxergasse o que realmente pudesse sair dali, Eu né? falei, nós só Quer mais? vamos. Sim, É. agradeço. Nós só vamos conseguir, a gente só vai conseguir desenvolver isso se a gente colocar em prática. Sim. Então não adianta a gente falar que a gente não vai fazer, a gente vai ter que praticar. Uhum. Então foi uma semana. E assim, a ansiedade de todos eles, só um no momento Aham. não quis participar, o resto todos, não, a gente vai participar, então bora Uhum. fazer. Então assim, acabou sendo até uma brincadeira, foi um momento até de descontração, porque quando alguém ia falar, porque... Ai, gente, Uhum. vamos reformular a nossa frase, nós não podemos. Se for para falar, que seja Aham. para Pra sua. abençoar, para trazer coisas boas. Aí outra falou, mas eu não consegui a declaração da faculdade, que não sei o que, não sei o que. Você vai ter o momento, entra em Aham. contato, mande. Aí tá, sabe? A gente um tava puxando o Sim. outro para não O falar. impulso, né? Impulsionar. Isso foi tão positivo, Mas, porque Poliane, aí eu te pergunto, pelo simples fato de você, simples não, né? Porque foi muitos estudos, atuar na área da saúde, ter esse feeling, essa sensibilidade afetiva, facilitou? facilita. Porque quando tu tem mais Aham, sensibilidade, tu consegue desenvolver de forma mais fácil. aham. Tu não precisa montar uma pessoa para fazer. Tu consegue enxergar mais fácil. Uhum, E trabalhar dentro do hospital é ter um olhar holístico, é uhum, tu conseguir enxergar muitas coisas em pequenas coisas, aham, né? Assim, é ter um olhar criterioso. Então, assim, puxando um pouquinho pro lado mais sério, uhum, quando você trabalha dentro do ambiente hospitalar, você precisa conhecer desde o momento que o seu paciente entra. uhum. Você precisa ter uma boa abordagem para que
aquela experiência seja melhor para ele. Porque quando a pessoa está num lugar que remete medo, ansiedade, às vezes um parente importante num estado de gravidade, então, assim, tantas emoções que você quer ser acolhido. Quando a gente tá difícil, quando a gente tá triste, quando a gente tá num momento difícil, tu não quer receber briga, tu não quer receber caras mal-humoradas, tu quer ser acolhido, tu quer ser abraçado, tu quer ser confortado, tu quer ouvir talvez, às vezes nem que não seja aquilo que tu querias ouvir, mas de uma forma acolhedora. Total. Isso é tão importante que minha mãe passou pelo processo cirúrgico agora há pouco. E ela ficou numa enfermaria depois do processo lá. E a enfermeira não me tratou bem. Não sei o que, eu tô sentindo dor. Sou paciente. Eu digo, minha mãe, entenda que hoje o sistema de saúde, né, seja ele privado ou o nosso SUS, enfim, o público, são 20 médicos, perdão, são 20 pacientes para um médico. São 30 pacientes para uma enfermeira. Então tenha calma, né? Então assim, a gente não sabe se o profissional ali ele vai estar com o pai ou a mãe doente em casa, né? Verdade. Se vai ter brigado com a esposa, com o companheiro, né? Então assim, a gente conversando aqui, eu fico fazendo, sabe? É Um uma retrocesso, assim, tipo, uma analogia analogia, eu digo assim, nossa, como a gente não enxerga essa visão hospitalar? Eu E, não enxergo, e tu juro a não você, eu não consegue enxergava. enxergar profissionais doentes. Quando você fala em pessoas doentes, tu consegue enxergar um profissional doente? Não. Mas eles adoecem. É uma coisa que, isso, de maneira, acho que até de uma quebra de cultura Aham. que a gente tem que fazer. O profissional hoje, se tu fores pesquisar, os profissionais que têm aumentado a curva de problemas psicológicos são Uhum. profissionais da saúde. Existe várias áreas que podem facilitar por ser exaustivas, Uhum. mas o profissional da saúde ele tem crescido nos problemas psicológicos, Aham. no abalo emocional, porque lidar com a dor do outro já não é Já fácil. não é fácil, exato. Trabalhar de forma exaustiva não é Uhum. fácil. E com a pressão que a gente tem no dia a dia, de tudo, seja de uma acompanhante, de uma Sim. pessoa que está com dor e quer logo a Aham. resolutividade, porque quem está Exato. com dor, 5 minutos Aham. é 1 hora. Exato. Para quem não tá, 5 minutos não deu nem tempo de responder a primeira mensagem no Uhum. WhatsApp ou no Instagram. É verdade. Entendestes? Então, assim, você tem que ter um olhar. O que a gente nunca pode perder é o respeitar. Sim. Você não gosta, você não quer fazer. Então, quando eu tenho oportunidade de conversar com a equipe, eu sempre falo isso. Nós escolhemos estar aqui dentro. Era isso que eu ia te perguntar. Porque qual é a tua visão como gestora do paciente que está ali na ponta assistindo dor, mas você está aqui na gestão, você está aqui, né, na parte burocrática, na parte administrativa. Mas qual é o papel do gestor para o usuário da ponta, que é o paciente que está lá, que chega morrendo de dor? Aí eu pergunto, qual é o papel fundamental de vocês? Claro que você já deixou claro aqui que o gestor vai cuidar da parte burocrática, da técnica, de mostrar para Mas aquele profissional. tem uma ressalva. Fica lá. Já ouviu falar aquele ditado que a equipe é reflexo do seu Sim, gestor? sim, sim. Só dá certo, por mais que ele esteja na parte burocrática, por Uhum. mais que ele esteja tentando levantar os indicadores, perfil, tudo, só dá certo quando uma liderança ela está na base. Aham. Por quê? Porque estamos falando de pessoas. Sim. Então, existem aqueles profissionais muito comprometidos e aqueles que só vão executar de fato quando você está Uhum. perto. Da melhor forma. Ele Exato. pode fazer tabela, Aham. fazer, né? Aham. Mas vai executar de fato quando você está perto. O gestor, para ele ter um sucesso na sua gestão, um supervisor para ele ter sucesso, ele precisa entender o processo. Uhum. E entender o processo não é chegar lá e falar, você tem que fazer assim assado. É você ver se é viável naquele momento. É você ouvir quem de fato está Uhum. fazendo. Porque na minha cabeça, isso eu faço muito no meu dia a dia. Eu treino muito a equipe, Uhum. né? A gente dá muita palestra, faz bastante treinamento. Então, assim, eu chego e digo que esse copo, ele vai ficar bem melhor aqui. Aham. Só que quando o Arthur que vai fazer vê que se esse copo ficar aqui, ele vai sempre Uhum. bater nesse copo.
Então, é viável nesse momento? É o mais fácil? É o que vai facilitar? Uhum. Não, porque ele vai sempre ter que estar desviando do copo. Uhum. Se ele está desviando, ele vai estar perdendo mais tempo. Se ele está desviando, ele pode errar o processo. Ele pode, na pressa, fazer de qualquer jeito. Então, quando eu sou uma pessoa que eu ouço a equipe, que eu estou lá na base entendendo Uhum. como é que de fato as coisas acontecem, eu vou ver que se eu afastar esse copo um pouquinho mais para trás ou um pouquinho mais para frente, mudar um processo, mudar um fluxo, mudar um protocolo, o Arthur vai passar entre eles e ele vai conseguir ser mais resolutivo. E aí ele vai olhar para o lado e ver que eu, que estou mudando o copo, estou entendendo o processo dele. Aham. Estou ajudando. Porque falar e direcionar, você tem que fazer A e B, é muito É muito fácil. fácil. Agora, você fazer a equipe sentir que ela pode contar com você, Uhum. não é jogar informação, é mostrar por que está sendo feito, né? Quando a gente vai fazer um treinamento, uma orientação para a equipe, é trazer por que é feito, Uhum. para que ela entenda a importância, porque informações elas podem vir de várias De várias formas, formas. mas o conhecimento, o aprendizado, ele é absorvido de maneira diferente. Então, você só dá valor quando você entende todo o que tem por trás daquele processo. Porque é fácil, eu construí essa caneta. Ah, mas uma Bic é baratinha, eu quero uma personalizada. Mas quando eu conheço que para a Bic ter saído existe todo o processo de formação da Bic, eu vou, poxa, é uma Bic, né? Sim. Ela demorou para chegar aqui, então eu vou dar um pouquinho mais de valor Aham. para ela. Então, assim, a mesma coisa a gente tem dentro do hospital. Então quer dizer que a gestão, ela vai desde o atendente ali que tá, do maqueiro que tá ali na porta esperando o paciente, né? Que eu queria até parabenizar os profissionais dos maqueiros, porque já vi cada cena que as pessoas desrespeitam, né? Eu percebo que existem níveis na E área da eles estão em todos os saúde. processos, Aham. do entrar ao Ao sair. sair, exatamente. Eu percebo justamente isso, o níveis de profissionais da área de saúde e é justamente essa desvalorização. Aí eu te pergunto, nessa valorização agora, como você enxerga a capacitação dos profissionais hoje em dia? Tu me trouxeste algo que eu até queria falar aqui. Coisa boa, tá vendo? É. Sinergia e tal. Tá Olha vendo, só. Bruno Leonardo? Vai aí pegando aí o feeling. Antes a gente tinha um modelo Sim. para se capacitar. Era se matricular em um curso, Aham. sentar numa sala de aula e aprender. Era pegar um caderno Aham. e anotar. Hoje, o profissional, ele consegue, ele precisa ser capacitado. Dentro do hospital, a gente tem as metas de segurança do paciente e ele precisa entender essas metas Uhum. para que ele faça e execute da maneira mais segura. Aham. E como transformar esse profissional no conhecimento? Hoje em dia, você tem várias formas. E aí, a gente volta àquele assunto da parte das redes sociais, Aham. da internet. Antes, o modelo era esse, sentar, Estudar. estudar e anotar. Aham. Hoje em dia, você com celular, você faz o que a gente está fazendo. Sim. Um podcast, a gente pode transformar, pode aumentar o conhecimento das pessoas através de um vídeo. Uhum. Se eu não quero um vídeo, eu quero algo mais sucinto, eu posso pegar ali e ver um documento, Uhum. né? Antes as pessoas estavam muito livro, sala de aula, Uhum. aí começou. Qual foi a primeira mudança? Artigo. Você tinha vários livros grossos, Aham. aonde tinha toda a sua importância. Tinha, não, tem. Tem, né? Tem sua A importância. literatura não Aí vai veio os deixar de artigos. existir. Os Aham. artigos vieram de maneira sucinta Aham. apresentar um resumo de vários livros. Aí depois veio o quê? Os conteúdos Os digitais. conteúdos digitais. Aonde dentro de um conteúdo digital eu posso assistir durante a minha ida para o trabalho. Uhum. Comendo alguma coisa. Eu posso ir ouvir em qualquer lugar. Eu posso pegar o meu celular, baixar um conteúdo, pegar uma aula Aham. digital e aprender. Isso já é um spoiler do que tá vindo por aí? Com certeza. Já vendendo o peixe, Com né? certeza. Mas isso é importante mesmo, porque eu tava fazendo essa análise. Eu vi, Arthur, a Ah. necessidade. Nós, profissionais da enfermagem, nós temos muitas possibilidades. Uhum. E a gente precisa mostrar, eu me sinto nessa missão de Que mostrar ótimo. que existe algo além de dentro do ambiente hospitalar Uhum. também.
Então, quando o conhecimento, ele pode ser adquirido hoje de várias formas. E a internet, ela trouxe a facilidade. Aham. Então, quando você quer lançar um curso, quando você quer trazer um conteúdo, você pode transformar uma vida. E Uhum. assim, e o enfermeiro, ele também, não digo enfermeiro, mas eu Aham. digo o profissional de saúde, quando ele tem aquele time que está cansado do ambiente hospitalar, porque ele tem o direito de Sim. cansar também, ele tem o direito de querer mudar, Uhum. ele pode ver os outros leques. Hoje em dia tem tantas formas de trabalhar na área da saúde sem ser dentro do hospital. Uhum. Então, por que não usar as redes sociais? Por que não ajudar outras pessoas a procurar conhecimento, a se transformar? Porque qual é o objetivo principal? Que é transformar as pessoas. É transformar vidas, é transformar o profissional a se tornar empoderado. Uhum. Eu fico muito feliz quando alguém chega comigo e fala assim: como tu consegue levantar tanto indicador? Uhum. Como vocês conseguem trazer tantas informações? A gente levanta vários indicadores dentro do hospital, a gente faz vários processos, né? A gente tem vários indicadores de processo, de resultado. E o que a gente faz? Todo mês a gente mostra tudo aquilo que a gente levantou para os profissionais. Uhum. E aí eles conseguem perceber, isso já é uma forma nova de trazer, eles conseguem perceber a situação real que o seu setor está. Uhum. Então, tem vários tipos de, eu vou dar um exemplo, um indicador importantíssimo, o indicador de infecção hospitalar. Você, como uma pessoa que pudesse escolher, você escolheria um hospital que tem uma taxa alta de infecção? Impossível, jamais. Jamais. E esses levantamentos que eu faço diariamente Uhum. dentro da nossa atividade, da nossa busca no trabalho, Uhum. quando eu levanto todas essas informações e eu coloco, eu tive tantos pacientes, eu tive tantas infecções no hospital, Uhum. e eu tive tantas nesse setor e o tipo de infecção. Uhum. A gente precisa trabalhar para melhorar isso aqui? Então, todo mês eu faço isso, eu apresento os indicadores para a equipe. Uhum. Eu consigo melhorar? Será se esse daqui teve um pouquinho um aumento, foi uma falta de um cuidado ou foi uma falha no processo? E aí eu crio um plano de ação para aquilo ali não aconteça e diminua. E essas infecções eu lanço para o Brasil, Sim. né? Porque a gente tem a nossa ética de lançar o número, de passar para o SUS, passar para o Ministério da Saúde a situação do nosso hospital. E como consegues extrair o melhor da tua equipe, mostrando esses É indicadores, estar do lado fazer deles. junto? É fazer junto. Aham. Né? O levantamento, a análise é feita por nós, Uhum. mas os dados são obtidos através das ações deles. Perfeito. Então, eu não consigo fazer de maneira separada. Eu preciso que o Arthur lave as mãos antes de manipular um catéter. Uhum. Porque senão, se ele não lavar, aquele catéter pode ajudar uma infecção ser transportada, Aham. ele pode ajudar a colonizar ali, ele pode levar um micro-organismo de um paciente para o outro. Então, eu só estou pedindo para que o Arthur lave as mãos. E aí, eu conseguindo mensurar que o Arthur lavou as mãos, eu consigo ver. Como é que eu consigo mensurar? Eu observo. Às vezes, numa visita, a gente tem vários tipos de visita. A gente tem a visita observacional, Uhum. a que a gente intervém, a que a gente está com a equipe. Então, eu posso muito bem estar fazendo uma visita na unidade. Eu falo, eu vou acompanhar um procedimento. Eu acompanho todos. A visita na UTI, por exemplo, são diárias. Diárias. Então, a gente está dentro das... Por quê? Porque são os pacientes mais complexos. Uhum. Então, assim, tem um leque de cuidados, né? Então, a gente está lá. Não é da assistência e tem uma visita diária? Sim. O controle de infecção, ele faz isso. Ele faz a visita diária. E nessas visitas diárias, a gente discute plano terapêutico do paciente, a situação, a parte laboratorial do paciente, antibiótico que ele está usando. E o meu dever é garantir que tudo isso esteja em sinergia. Meu Deus do céu, eu fico agora analisando, né? Como é que pode haver uma liderança dentro de uma UTI? Me explica, como é que funciona? Existe liderança até do pessoal da recepção. Ah, Por quê? Porque para que as coisas aconteçam, precisa que alguém organize uhum. a execução. Nem todo mundo vai executar se ela não souber os processos. E quem é que vai dizer que os processos? São as lideranças. Uhum. Elas vão mapear os processos das suas unidades através de quê? Das RDCs. Nada que a gente faz na área da saúde é feito de maneira aleatória. Uhum. Então, a gente tem documentos, a Anvisa ela nos dá
todo, se dentro do hospital vai ser construída uma sala, é sala de quê? É uma hemodinâmica, tá. Então, para ter uma hemodinâmica, eu preciso ter esse parâmetro de estrutura, essa altura, esse revestimento, eu preciso ter um painel aqui, eu preciso ter uma sala de controle, eu preciso ter... para fazer uma UTI, eu preciso ter separado box, eu preciso ter um banheiro, eu preciso ter preciso ter um local para preparar as medicações. Eu vou fazer uma endoscopia. Eu preciso ter a sala, eu preciso ter a área limpa, eu preciso ter a área suja. Então, tudo isso para ser construído, ele precisa que alguém veja. E quem está ali na ponta consegue executar porque estamos aqui atrás, fazendo que tudo isso funcione. Incrível. Parabéns, viu? Agora eu preciso tomar mais conhecimento, porque como eu passei pelo processo, como eu falei agora com a minha mãe de cirurgia, eu sempre tive medo de ir ao hospital. Nunca gostei. Para ir para um hospital, porque você já vê logo a dor do outro, e aquela questão do sangue, isso me preocupa muito. E quando eu precisei estar com minha mãe, na verdade, fazer uma visita na UTI, eu fui justamente observando isso, sabe? Aí existia um grupo de pessoas, né? Aí creio que era o gestor, né? Porque gestor não era nem gestora. Que bom que fosse uma mulher naquela situação. Mas aí passava paciente por paciente, ele e a equipe, sabe? E ele ia fazendo aquelas colocações. Eu digo, meu Deus do céu, como é que é liderar, né, profissionais da saúde no momento daquele de dor do paciente que está ali e falar tecnicamente o que precisa ser feito, o que está errado, o que está certo. Aí eu te pergunto, mas existe aquela questão tipo do separar a dor do outro ali, estar com o outro, porque a Poliane vai fiscalizar, vamos dizer assim, o profissional, né? O ambiente. Mas ali na frente da Poliane, além do profissional dela, do liderado dela, existe o liderado que está ali passando pelas suas situações e o paciente. Como é que vocês lidam com isso? É um jogo de cintura, né? Porque tem que existir o sentimento ali. Não, tem. E tem. Assim, eles julgam muito que os profissionais de saúde são muito frios. Eu vou te dar a diferença de ser frio, né? Para uma pessoa que ela faz alguns bloqueios para que ela não absorva tanto sofrimento. A frieza é você, em um momento algum, se importar. Porém, o profissional de saúde, ele trabalha habitualmente com a dor do outro, que ele precisa filtrar. E a pessoa que está lá, ela precisa que você seja o centro da força. Exatamente. Porque é em você que ela confia o tratamento. Então, se ela vê um profissional desestabilizado, ela vai ficar desestabilizada. Porque ela já está. Por várias situações. Às vezes ela está tão ansiosa, está com tanto medo, porque pra gente, mas é um procedimento tão simples. A pessoa nunca entrou num bloco cirúrgico. Ela vai tirar lá, vai fazer uma biópsia. Nunca entrou, nunca recebeu uma anestesia. E aquilo ali para ela é desesperador. E aí, se ela pega um profissional na frente dela desestabilizado, aquilo ali vai repercutir nela. Pode ser uma experiência traumática para ela. Então, quando ela pega um profissional, que ela vê um profissional empoderado, um profissional que tem conhecimento, que passa a segurança para ela, que ela vê que todo o fluxo está bem alinhado, ela relaxa. E ela deixa o quê? O mais precioso que ela tem, a vida dela nas tuas mãos. Exatamente. Mas isso é instruído na academia, quando vocês estão na universidade, na faculdade? Queria que fosse mais. Queria que fosse mais. Porque, assim, ser sensível do outro, ter essa sensibilidade, isso aí você aprende no seu dia a dia. Você aprende, você aprende com os próprios valores que você tem. Então, assim, esperar também que as pessoas sejam que nem você é difícil. Porque na academia você vai aprender o técnico. O técnico, né? Você vai aprender a como fazer. Mas ninguém te ensina que quando tu chegar lá, como vai ser. Exatamente. Eles te ensinam como fazer. Porque vocês estão ali, vocês não sabem o que vão receber, né? Não sabe mesmo. É sempre uma caixinha de surpresa. E é muita emoção. Se não fosse, você também não se especializaria tanto, né, para chegar nesse processo. Aí eu te pergunto, Polly, como é atuar hoje no serviço de controle de infecção hospitalar de um dos maiores hospitais privados aqui do estado do Pará, com visibilidade nacional, né? Se eu te falar que é fácil, eu estaria mentindo, né? Porque não é fácil. É entender, mostrar que o processo ele precisa acontecer desta forma é complicado. Eu vou dar a minha própria profissão, eu sou enfermeira. Então, eu passar para um médico um protocolo institucional, às vezes ele não concorda, né? Às vezes ele está ali
Só que ele precisa entender que, além do concordar, existe um estudo que diz que aquele protocolo é a forma mais segura de ser Aham. feito. E eu preciso mostrar para ele, então eu tenho que convencê-lo a que aquilo é a forma mais Uhum. fácil. Então, assim, ainda tem a questão da profissão, né? Por quê? Porque tem algo de cultural que a voz final é a voz médica. Do médico. É. E quando isso foge do Mas isso a padrão, gente pode dizer que é uma crença limitante, não é? muito limitante. Isso é algo que eles vêm adquirindo isso desde a sua formação acadêmica. Exato. Desde a sua formação acadêmica, que a voz final é deles. Aham. E hoje em dia, quando a gente tem inúmeros profissionais. Então, a gente tem profissionais que ele consegue enxergar cada quadradinho, cada um Aham. tem sua função e com a sua mesma importância. E existe aquelas pessoas que não têm essa capacidade de enxergar isso. Uhum. Então, quando ele se sente afrontado, então quando ele sente que a voz dele não é a mais Não é. importante, às vezes ele se desestabiliza. Uhum. E tu ainda tem que ter o jogo de cintura para conseguir acompanhar e fazer a pessoa voltar um pouquinho para si. Na área hospitalar também existe, como na prestação de serviço, na indústria. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Vocês ainda escutam muito isso na gestão hospitalar? Escuto, mas a Aham. gente não leva isso mais assim, Quando eu não. falo assim, manda quem pode, obedece quem juízo, é justamente nessa questão da diferenciação que a sociedade faz. Enfermeiro, enfermeiro, auxiliar, auxiliar, médico é médico. Todo mundo tem a sua importância. Isso Todo mesmo. mundo. Eu tenho. Você falou do maqueiro. Aham. Eu tenho um auxiliar de limpeza. Se o auxiliar de limpeza, se a pessoa da higienização não fosse lá lavar o banheiro, se ela Uhum. não fosse lá limpar o leito para o paciente estar, quem é que iria fazer isso? Então, Exatamente. quem estaria no hospital visivelmente sujo? Aham. Que estivesse fedendo, que Exato. estivesse sujo, que tivesse sangue. Aham. Porque só o sangue ele já impacta em qualquer momento. Exatamente. Então, eu preciso de um profissional que não tem, às vezes, nem nível médio concluído. Aham. Lá, sendo a pessoa que vai limpar, sendo a pessoa que vai organizar, sendo a pessoa que vai deixar, porque não tem nada melhor do que você chegar num lugar cheiroso, clean, Uhum. limpo. Então, e a importância dele? É menor porque ele não tem educação, porque ele tá limpando, lavando um banheiro? Não. Então, cabe o papel de vocês, gestores, também até cuidar desse processo, né? É. Liderar vamos dizer, esse Gerenci- setor, é. gerenciar tudo E isso. gerenciar conflitos. Aham. Para que as pessoas não usem as suas posições Sim. e menosprezar quem está abaixo delas. Uhum. Porque o que existe dentro do hospital? Hierarquia, né? Existe, eu não posso passar em cima de você porque você está à frente dessa linha de trabalho. Uhum. Então, existe sim uma hierarquia, existe sim um respeito, mas tudo dentro do seu. Cada um pode contribuir. Aham. A gente faz sempre, todo dia, quando a gente tem oportunidade, a gente faz o round. O que é um round? É você pegar a equipe multi e conversar sobre o paciente e traçar ali um plano terapêutico. Uhum. Então, dentro dele, eu tenho a voz do fisioterapeuta, eu tenho a voz do nutricionista, Uhum. eu tenho a voz do assistente social, porque às vezes eu tenho uma Aham. demanda social. Eu tenho a voz do psicólogo, porque Aham. às vezes precisa não só do apoio para o paciente, mas para o acompanhante. Uhum. Eu tenho a voz do controle de infecção, porque vai estar ali gerindo a parte dos antimicrobianos, Uhum. das bactérias, das culturas positivas, presentes ou não, dos dispositivos. Eu tenho a voz do médico, que vai ali puxar o plano terapêutico do paciente com o tratamento, com a medicação, com as condutas, porque ele também é importante. Ele Uhum. puxa as condutas. Sim. Então, a partir dele, a gente traça vários cuidados. Uhum. Então, assim, temos tantos profissionais que eles também. E o que eu posso fazer? Quem é a pessoa mais apropriada para falar de uma alimentação? O nutricionista. Então, eu preciso ouvir o nutricionista. Aham. O que aquele paciente pode receber de melhor dele? Às vezes é um paciente que está em ventilação mecânica, precisa fazer uma nutrição adaptada. A gente está habituado com comer, com abrir a Uhum. boca, se alimentar, se Verdade. digerir. Mas a gente está falando de paciente complexo, Uhum. paciente que precisa fazer uma alimentação adaptada, um paciente com uma alimentação por sonda. Até isso, eu não posso trabalhar de maneira só. Eu preciso ouvir o profissional mais capacitado para me Uhum. dizer qual é a dieta mais apropriada para aquele Apropriada. paciente. Às vezes o paciente não consegue deglutir, eu preciso chamar alguém que possa me ajudar a fazer esse Aham. paciente deglutir. Porque a deglutir é engolir, Sim. que é um processo fisiológico normal para a gente, mas que alguns pacientes ficam com essa debilidade. Uhum. E aí eu pego um profissional e o farmacêutico.
Mas quem prescreveu não foi o médico, mas o farmacêutico, ele pode me trazer interação medicamentosa. Ele pode trabalhar a parte da farmacocinética, a farmacovigilância. Ele pode trazer o que aquela medicação pode trazer de repercussão. Às vezes, uma medicação nefrotóxica que tem que ter uma cobertura para preservar o rim daquele paciente. Então, ele tem o conhecimento Nossa, então é um peso dele. muito grande, né? Para que vocês É possam. uma vida com vários Porque eu profissionais ia e dizer agora cada um assim, no seu poxa, espaço. se você linkar tudo isso aqui, eu pergunto, cara, a gestão realmente ela é uma escola, ela é um aprendizado, mas a gente tem que entender que ela existe as suas vertentes, ela existe as suas nuances, porque senão não vai dar certo, né? Principalmente se tratando na área de saúde. Possa ser que a gente sabe que existem profissionais no serviço, na organização, na indústria, no comércio, mas você for para analisar o processo hospitalar, e É por isso que muito a gente complexo. identifica hoje vários gestores sendo formados, né? Uma que eu estava fazendo uma busca por uma pesquisa, uma busca, na verdade, para depois fazer uma pesquisa sobre quais cursos de gestão as pessoas estão indo procurar cada vez mais. Então, o curso de gestão hospitalar, a especialização da gestão hospitalar, ela está sempre entre um dos primeiros, né? Mas eu não entendi o quanto era complexo. Eu não sei se pela questão da visibilidade que veio agora com a pandemia, da questão hoje que tudo a gente volta para a área da saúde nessa questão do setor da rentabilidade, né? Mas eu É. fico analisando assim, mas é Olha, é muito. muito. Só para te ter ideia da complexidade, eu tenho um setor que ele tem pouca visibilidade, lavanderia. Nossa. Mas eu preciso de um gestor na lavanderia para que ele garanta que os processos aconteçam. Aham. Vou dar um exemplo simples. Eu tenho um enxoval de cama. Eu tenho que ter toda a gestão por trás que eu preciso mensurar que para um leito eu preciso ter quantos enxovais? Teoricamente, porque eu Uhum. só vou usar um. Não. Eu tenho que ter o enxoval que está na cama. Eu tenho que ter o enxoval de espera, por quando for fazer a troca. Eu tenho que ter o enxoval que vai ser feito que tem que estar no processo de lavagem enquanto aquele está em uso. Uhum. E eu tenho que ter aquele de backup, porque o paciente pode acabar de ter trocado, passa mal, suja o Uhum. leito, vai ser trocado. Então, para um dimensionamento correto, eu preciso ter um enxoval para cada cama. Aí eu te Eu tenho pergunto. que ter 4 enxoval para cada cama. Aham. Isso é gestão. É gestão. É E falar em gestão. gestão, você aí, se inscreve no canal, compartilha esse diálogo, porque a gente tem muita coisa para conversar. A Poliane ainda não falou um terço do que a gente precisa aqui para a gente poder estar inserido aí nesse processo. E eu quero te perguntar o seguinte, Poliane. A gente falando de redes sociais aqui, e você acabou de tocar num ponto que me deixou muito curioso. Um setor que não é tão valorizado, lavanderia. Esse setor, na pandemia, também teve o seu lugar de herói, teve o seu lugar de visibilidade ali na gestão hospitalar, não no setor ou não? Todos os setores, eles ficaram um pouco mais evidentes pela Ah, necessidade que a gente sim, precisava. verdade. Os profissionais de saúde foram os mais evidentes pelo fato da mídia. Isso. Mas no dia a dia que você tá lá, como que faz um processo de cuidado sem a limpeza? É, Como é que exatamente. faz um processo dentro de um hospital de cuidado sem o básico? Aham. O básico tá lá na limpeza, o básico tá na lavanderia, o básico tá na CME, Uhum. o básico tá na nutrição. Tudo isso, ele tem uma importância. Tudo isso, ele tem o seu lugar. Na pandemia, todos os lugares, todos os processos, eles ficaram mais densos, mais exaustivos. Todo mundo passou por esse Uhum. processo. Não foi um setor. Todo mundo sentiu. Por quê? Porque aquilo que eu tinha a própria equipe de óbito, né? Quem pensou que carregaria vários corpos em um Um dia? dia. A gente Exato. tinha o óbito. Aham. Estávamos preparados para transportar esse óbito, mas não estávamos Em preparados quantidade. em quantidade. Que psicólogo estava preparado para acolher dezenas de famílias? Qual era o psicólogo que se preparou na sua academia ou no seu dia a dia para ser imparcial com a dor dos outros, porque ele também estava E vocês tiveram sofrendo? esse acompanhamento?
Tivemos. Uhum. Assim, o local que eu trabalhava naquela época do início da Aham. pandemia, porque entre o início e a primeira onda, a segunda, Aham. eu trabalhei em lugares diferentes. A gente teve, sim, um apoio. Não o suficiente que a gente precisava, porque a demanda também era grande. Uhum. Mas tivemos, assim, um apoio porque precisávamos. E o que eu sempre lembro da minha diretora assistencial do local que eu Uhum. trabalhava é que ela foi até um espelho, né? Ela foi um espelho para mim, na verdade, o trabalhar. A gente sentava e a gente dizia que ia alinhar os chakras. Por quê? Porque a gente trazia várias situações, fiz parte do plano de contingência do hospital, então tudo que era de contingência que a gente precisava trabalhar, eu fiz parte. E aí, dentro desse plano de contingência, quando a gente fazia as reuniões para a gente traçar o que a gente podia fazer, a gente estava falando de algo que a gente não tinha noção, se a repercussão, se os nossos pacientes que a gente tinha um perfil de imunossuprimido grave, eles sentiriam mais do que as outras Sim. pessoas. Tudo isso dentro do plano de contingência era dias vendo, pesquisando, lendo, tentando pegar informação para que a gente pudesse ajudar na hora que chegasse com a gente, Uhum. né? E aí a gente tentava, quando terminava tudo isso, a gente tentava alinhar o nosso Aham. chakra. Por quê? Porque a gente já estava exaustos, Total. já estávamos cansados, porque a mente ela cansa, né? O corpo. Uhum. Então, assim, pensar e todo o tempo a intensidade que foi, a preocupação que foi, porque tu também não podia adoecer, É. né? Quem é Tinha que nem o direito de adoecer, não vamos dizer tinha o assim. direito? Eu sempre brinco, foram as pessoas que estavam nas lideranças foram as únicas Aham. que não curtiram o Covid quando tiveram Quando Covid. tiveram. Porque de maneira presencial ou remota, porque ainda, olha, a parte boa da internet. Uhum. Eu precisei ficar remotamente, eu consegui. Conseguiu? Não consegui trabalhar todos Uhum. os leques que eu consigo estando dentro do hospital. Mas eu precisei ficar alguns dias afastada e eu usei o home office para ajudar e não deixar que Uhum. tudo ficasse parado. Entendi. Entendi. E Pauline, e o fato desse acolhimento que vocês tiveram, o acolhimento que Poliane hoje quer passar para o outro, né? Porque eu percebo, e tá muito perceptível tá intrínseco, pelo que eu estou visualizando aqui, esse o fato afetivo, tá? Aí eu quero saber assim, tudo o que Poliane viveu, tudo o que ela aprendeu, tá? Pro próximo. O que é que a gente pode esperar de uma Poliane depois dessas fases que tivemos para uma Poliane hoje, como profissional, como mãe, como ser humano? Eu mudei. E eu tive uma transformação pessoal. Hoje eu me sinto uma pessoa bem melhor do que o que eu era antes. Uhum. Só que eu tive um ponto, eu tive um start que o que me fez mudar em todo esse contexto me fez também querer aprender mais. Sim. Então hoje você não muda se você não tiver um conhecimento. Você não amanheceu hoje eu quero mudar. Mas para mim mudar, eu preciso ter uma alimentação diária de novos conhecimentos, Uhum. de querer mudar, exercitar aquela mudança. Então, quando eu quis mudar, eu fiquei pensando, se para mim foi bom, por que não impactar a vida das pessoas com Aham. a mudança? Por que não trazer também um pouquinho do que eu conheço para as outras pessoas? E como é que eu consigo fazer isso? Hoje eu consigo fazer isso de maneira. Eu digo que é um trabalho de formiguinha, né? Uhum. Eu consigo fazer isso aos poucos, com a equipe, trazer um olhar diferente, trazer um olhar um pouco mais humanizado. Eu consigo mostrar para o profissional que ele consegue trazer visibilidade para o setor dele através de indicadores. Eu consigo fazer ele se empoderar quando a gente discute de maneira estatística Uhum. algo da saúde. Mas o que que tem a ver, né? Isso que eu ia questionar agora. O que que isso Muito. tem a ver, né? Muito, porque eu consigo levantar Aham. indicadores que vão me fazer mudar o meu perfil de atendimento, o meu Excelente. cuidado. Se eu tenho um perfil dentro de um hospital cirúrgico, eu tenho que me preparar para materiais Uhum. cirúrgicos. Se eu tenho um perfil de pacientes crônicos, eu tenho que me preparar para ter materiais, ter cuidados para pacientes crônicos, pacientes Uhum. acamados. É diferente o cuidado? É. Porque aqui eu estou falando de uma cirurgia, aqui eu estou falando de um cuidado de um paciente acamado. Sim. Então, quando eu levanto isso, a gente levanta tanto indicador dentro do hospital, Uhum. né, que a gente consegue mostrar através de dados o que a gente precisa melhorar.
Eu não sou da parte financeira, mas eu sei que tudo envolve custos, que tudo Exatamente. existe estudo de viabilidade. Se eu quero algo, eu preciso ver o estudo de viabilidade, eu preciso ver se ele é sustentável, porque a gente também está na era da sustentabilidade, Sim. e isso é importante porque eu preciso priorizar o que importa, eu preciso priorizar e não ter desperdício. É. E aí, é muita coisa. E eu levanto o indicador, trago para cá, bora traçar um perfil, bora ver qual é hoje o perfil do Uhum. nosso atendimento e o que que a gente vai trabalhar em cima. Eu não posso fazer um protocolo para um hospital ortopédico se eu trabalho com um hospital oncológico. Engraçado, você tocou num assunto muito importante que eu já venho desenvolvendo há muito tempo com alguns gestores, e você tocou várias vezes na questão dos indicadores. E a gente percebe que tem hoje um mercado de gestão que não se fala muito e não se pratica, não se aplica. Aí eu te pergunto, hoje, indicador, ele é uma peça-chave para uma É boa uma gestão, ferramenta. uma Ele é ferramenta uma justamente. ferramenta. E ele é crucial, Aham. porque hoje eu não consigo separar isso. Eu não consigo separar o cuidado. Se eu não tiver uma ferramenta que esteja me mostrando se aquele cuidado está sendo efetivo. Uhum. Eu vou dar um exemplo simples. Eu tenho, dentro de um hospital, a gente tem um indicador de queda. Então, mas em queda, quase ninguém cai. Pois é, quase ninguém cai. Mas quando cai, Ca- ela pode ter uma repercussão. Então, se o meu indicador de queda é alto, o que é que eu preciso fazer para que aquilo diminua? Uhum. Porque uma queda, ela pode ser desde de um simples susto, como ela pode ter um trauma. E eu não posso permitir para quem já está lá dentro precisando de cuidado se fique exposto para mais Uhum. um risco. Então, indicador de queda. Eu tenho indicador hoje que a gente fala das metas internacionais. Comunicação efetiva. Eu tenho que mensurar isso. Por quê? Porque se eu tiver um erro, eu tiver falha nesse processo, como é que eu vou identificar isso? Então, todas as vezes que a gente tem uma falha no processo, a gente faz uma notificação. E aí a gente vai analisar. Isso aconteceu por quê? Foi uma falha pessoal? Foi uma falta de um mecanismo para que ele possa me passar todas as informações? Porque a Aham. mente esquece. Então, eu tenho que. Aí tem a passagem de plantão, Aham. de forma digitalizada, por exemplo. Aí tu não vais esquecer, porque tu vai ter um leque. Sim. Então, eu consigo ter uma comunicação mais efetiva. Então, quem recebeu, por exemplo, o meu plantão, consegue dar seguimento através das informações que você Uhum. deixou. Mas, Poliane, falando em indicadores, falando em gestão, você sempre se colocou nesse lugar? Eu já tive Sempre na buscou? assistência, Aham. mas eu sempre, Sempre teve sempre, essa gos- vontade. sempre gostei de trabalhar na parte que eu digo na parte Aham. burocrática, na parte de organizacional. Eu sou uma pessoa que me considero uma Uhum. pessoa organizada no meu trabalho. Então, assim, eu sempre tive também esse espírito de liderança. Uhum. Então, eu sendo líder ou não, eu sempre puxei quem estava do meu lado. Aham. Então, assim, não tem liderança nesse setor, mas eu puxo mesmo, sou daquelas de que se eu ver que tem uma reunião, tá precisando se reunir, a Uhum. gente senta, bora fazer uma reunião, bora melhorar Chega e isso faz aqui. acontecer, né? Aí eu te pergunto, e como é conciliar a Poliane gestora, a Poliane mãe, a Poliane esposa, a Poliane amiga, nesse mercado, né? E nesse momento que você se encontra hoje, que a gente percebe que você está numa ascensão. E uma ascensão que eu vejo que assim, ela não vai ter fim, você vai estar sempre buscando o crescimento. Como lidar com tudo isso? É. Sabe que deixa mais fácil? É quando você tem uma rede de apoio, Uhum. quando você tem pessoas chaves na sua vida, é quando você se permite viver além do seu trabalho. Então, assim, eu tenho meu trabalho, tenho minhas responsabilidades, mas sabe o que que me traz paz quando eu tenho os meus momentos turvos, meus Aham. momentos de turbulência? Trabalho, a minha família. Então, quando eu Excelente. chego em casa, eu tenho pessoas que me amam, que estão à minha espera. Aham. E que vão cuidar de mim quando eu precisar e que vão me ver como apoio, como o alicerce quando também for necessário. Uhum. Então, quando você tem alguém do lado, existem pessoas que se apegam, eu não tenho família, mas eu tenho amigos. Eu não tenho muitos amigos, mas eu acredito numa religião. Sim. Eu quero esparecer, vou dançar, eu vou para um barzinho. Tem que ter a válvula de Cada escape, né? um tem a sua válvula de escape. E quando tu tens a tua válvula de escape e tu consegue trazer prioridade para tua vida, porque ninguém vive só em uma vertente. Ninguém é só Mas, mãe, porque por sinal eu digo que se tudo que eu faço de bom na minha vida, eu sou a melhor pessoa que eu sou é sendo mãe.
mãe. Aham. Porque tudo tem que ter equilíbrio, né? Eu sou uma pessoa dedicada em tudo que eu faço, mas eu consigo me enxergar. Qual é o lado que tu mais admira de ti? Qual é o lado que tu mais gosta? O meu ser mãe. Uhum. Porque o profissional, o pessoal, o transformador, ele tá se modificando todo dia. E o no mãe, eu sou mais cuidadosa para tentar ser a melhor pessoa do mundo. Aham. Aqui eu falo de processos, aqui eu falo de integridade, aqui eu falo de caráter. Caráter. Aqui eu me preocupo na formação de um Aham. ser que hoje depende 100% de mim. Mas o que ele vai ser quando ele crescer vai depender do que eu ensinei para ele hoje. Exatamente. Então, os valores que eu tenho, as minhas crenças que eu tenho, a valor familiar que eu dou, são isso que me faz ter equilíbrio, para mim também não sair fora da casinha, para que eu possa Sim. ser uma pessoa que eu diga assim, tô em paz, tô feliz. E o que é que a gente pode esperar da Poliane daqui pra frente? Eu sempre fui muito sonhadora, né? Então, assim, eu sonho muito, Eu sonho acordado, sabia? Não sei se acontece eu sonho contigo. Eu fico direto. idealizando as Eu sonho coisas. direto. E eu tenho um sonhador do meu lado, né? Então a gente tem hora que a gente viaja na maionese aqui juntos, mas a gente traça muitos objetivos Uhum. juntos. Então, assim, tudo que a gente planejou na nossa vida, a gente correu atrás e conseguiu. Então, hoje a gente está traçando novos objetivos e eu vejo eu vou até aproveitar a oportunidade e eu também estou fazendo uma certa transição de carreira, né? Ótimo. Porque antes eu estava muito voltada, por mais que seja na parte gerencial, por mais que seja na parte, eu estava muito voltada à área Aham. hospitalar. Hoje eu quero mostrar para as pessoas, hoje eu quero mostrar para outros profissionais, eu quero mostrar também para mim mesma as outras possibilidades que tem, que não é só dentro do hospital. Sim, com E certeza. não deixar de ser um profissional de saúde. Aham. Entendeu? Porque eu estudei para isso, eu me formei, me capacitei para isso. Então, assim, trazer também essa transição, então eu espero hoje, o que eu pretendo eu sempre digo, eu quero transformar mesmo, eu quero fazer barulho, eu quero trazer o melhor que eu posso. Aham. Se for para ajudar, podem ter certeza que eu vou estar ali para ajudar. Isso é muito importante, porque a gente começa a entender que precisamos se doar pro outro, né? A gente acha que isso não pode acontecer. E o fato dessa transição de carreira, eu estava fazendo um estudo que é justamente isso, sobre o envelhecimento no mercado de trabalho. Quantas pessoas que chegam a partir dos seus 40 anos, elas se tornam anciãs para o mercado de trabalho. Só que existe um nicho para isso, existe hoje uma habilidade, existem técnicas para que você possa se considerar o melhor profissional aos 40 ou 50 anos, né? Não sei se chegasses a assistir, o pessoal que está aí curtindo esse grandioso podcast, compartilhe aí, tá? Não deixa de fazer isso, se inscreve no canal. Por favor. O filme O Estagiário, pra quem ainda não assistiu, assiste, tá lá na Netflix. Tá fazendo E, sucesso, cara, né? eu fiquei encantado, eu chorei com aquele filme. Porque eu me coloquei no lugar, né, do estagiário lá, com 50 anos, e a experiência dele, com a ambição da atriz da Anne Hathaway, foi, assim, incrível. Que eu digo, não, um dia eu vou chegar nesse momento, sabe? E eu percebi o quanto eu gosto e valorizo o profissional da terceira idade. Eu até fico assim meio criterioso em falar, porque tem uns que dizem que não é terceira idade, que é melhor idade, né? Tem essa nomenclatura e tal. Mas a experiência, Poliane, eu não sei se você também tem essa percepção. Sabe o que é que vai dividir mesmo, trazer a essência de tudo isso? A cabeça. Exatamente. A idade, hoje, depois que tu passa dos 30, muitos profissionais acham que não tem mais outra possibilidade. Exatamente. Enquanto Vive aquela zona de conforto onde enquanto está. tem uns que vão estar entrando na faculdade depois dos Isso. 30. Aham. E ele não vai. E aquele que fez antes não vai ser tão melhor do que o que está fazendo agora. Exatamente. Porque aquele que está entrando agora, talvez ele tenha mais vitalidade, mais vontade de fazer do que o que já está lá. Então, assim, o que vai diferenciar para mim não é a idade. Uhum. É a vida, é a mentalidade. Se eu sou uma pessoa idosa, com o espírito de uma pessoa nova, uma vitalidade de querer fazer, de querer mudar, não vai ser a tua idade que vai te impedir. Então tá nascendo aí uma consultora em desenvolvimento de carreira? Sim. Porque Tá sim. Ei, Bruno Ronaldo, eu tô sentindo agora, Tá viu? sim. Agora eu peguei o Tá feeling. Tá sim. Que ótimo. Não é como assim, o meu desejo é isso, Aham. é ajudar outros profissionais a se desenvolverem.
Então, se eu tiver essa Excelente. oportunidade, não vai ser a idade que vai me Não. trazer essa dificuldade. Vai ser a vontade de querer mudar. Se o que tem 20 já tem vontade de transformação e o Uhum. que tem 60 também, eles vão trabalhar juntos. Juntos. Porque o de 20 pode ser mais ágil, e os 60, o que ele tem para agregar? Uhum. Talvez eles se completem. Então, a transformação profissional, a gente tem várias modulações hoje que você pode se transformar Aham. profissionalmente. E se eu puder ter a oportunidade de ajudar essas pessoas a se transformarem, Aham. eu vou ajudar. Que ótimo. Então conte com o podcast Gente e Gestão para isso, tá? Porque vai ser um prazer recebê-la aqui novamente para a Tenho gente certeza que a gente vai tratar. ter vários Quando lançar essa encontros. consultoria, eu quero muito estar inserido no processo. Por quê? Porque o podcast ele veio para isto, a gente impactar pessoas. E quando a gente tem esse discernimento, essa visão, esse caminho, que a gente cria esse elo, e quando a gente entende que o ser humano é o ser humano e a gente precisa estar do lado dele, isso é importante. Porque o que acontece? Você impactando pessoas, você desenvolvendo pessoas. Imagina o reconhecimento disto. Eu tiro isto pelo que eu passei. Tem um exemplo aqui. Eu tive um certo diretor que me enxergou do nada, onde eu achava que era um nada, né? Dr. Fernando Pereira. Esse homem fez realmente existir o Arthur, né, para crescer ali nos seus 20 e poucos anos e chegar onde ele sempre quis chegar, mas não acreditava. Mas se não houvesse o desenvolvimento do Fernando, né, não existiria o Arthur que ele sempre quis. E aí vieram outras pessoas que me potencializaram, como a Soraya Matos, que é espetacular. Para onde eu vou querer levá-la. E assim, ela disse: Arthur, a gente está aqui hoje e amanhã vai ter um outro no nosso lugar. Mas para que exista esse outro no nosso lugar, a gente tem que fazer esse outro, né? Então, assim, então é isso que eu quero e espero que você consiga isso também. Aí eu te pergunto, eu falei das minhas referências. E quais são as referências da Poliane? Assim, eu tenho referências nacionais, Sim. né? Mas eu tenho uma referência peculiar, Aham. familiar, em Uhum. casa, que é o meu próprio esposo. Ele Uau. hoje é uma referência para Aham. mim. Claro que eu tenho referência de mentores que tem nome, tem o Wendel Uhum. Carvalho, que tem o Leno Santos, que é uma potência que tá tendo visibilidade agora, que Uhum. são pessoas que já têm a metodologia e nos ajudam a, Aham. mas são assim, o que eu faço? Cada um tem uma linha, cada um tem um jeito, né? E eu tô tentando construir a minha, Aham. e Exatamente. juntando um pouquinho de cada, né? Aham. Então, assim, são referências que já estão ali no mercado, que já trabalham. Então, assim, trabalhar o emocional, trabalhar o amadurecimento, não é fácil, porque De a jeito mente, nenhum. se eu já falei de um hospital com toda essa complexidade, imagina a cabeça da pessoa. Isso mesmo. A mente, ela é muito complexa, porque Aham. o que tu gosta hoje não é o que tu gosta amanhã, o que tu queres hoje não é o que tu queres amanhã, a modinha de hoje não é a Não, modinha de amanhã. amanhã, Exatamente. o objetivo de hoje talvez não seja o objetivo de amanhã. Eu tenho uma missão macro, Uhum. né? Eu tenho uma missão que eu quero chegar lá, mas os meus objetivos podem ir mudando conforme o caminho que eu estou trilhando. E às vezes eu consigo alcançar aquilo que eu tenho de objetivo, e aí eu vou precisar reformular um novo objetivo, porque ninguém quer ficar estagnado. Aham. Não. Então você vai potencializar pessoas a ter essa virada de chave, que é muito importante. Sim. Principalmente, como você mesmo deixou claro, existem outros mercados no qual você quer atuar, mas eu fiquei encantado sobre essa questão da gestão hospitalar. Eu me proponho aqui estudar mais a E respeito, eu posso te né? ajudar. Porque assim, a saúde, que é tão desvalorizada e que a gente não vê, a gente só enxerga o profissional da saúde ou quando salva alguém, né? E assim, tem uma coisa tão, tão triste nessa área, é que os profissionais da saúde, eles estão tão na mídia, mas eles são pouco valorizados. Exatamente. Assim, vou puxar a, Aham. a sardinha, né? Sim. O piso salarial da enfermagem. Sim. Sabe quantos anos ficou no Senado tramitando para poder ir para o Senado votar? Aham. 20 anos. 20 anos. O piso salarial. 20 anos dos heróis? É, dos Das heróis. pessoas que salvaram as vidas, Aham. das pessoas que foram aplaudidas? Aham. Pois é, não tem. Não tem piso salarial definido, não Aham. tem carga horária. Aí fica o quê? À mercê da CLT e do dono Uhum. dos proprietários das instituições de Aham. saúde.
Pauline, aí um viés. Eu sou muito curioso, tá? E sou muito provocativo. Hoje, a gente consegue identificar uma maior parcela de profissionais na área da saúde no setor público ou no setor privado? Olha, eu já trabalhei nos Sim, dois, aham, nessas duas vertentes, tanto no público como quanto no privado. privado. Ainda temos um maior número nos setores Aham, públicos, tá? sim. Pelo número Do, pelo próprio número de aham. hospitais, que ele é maior do que o dos privados. É, mas a gente tem os mesmos profissionais, às vezes, que atuam no público, atuam no privado. Porque eles, como eu disse, pelo fato de ser uma profissão não valorizada Uhum. remuneradamente, eles precisam ter mais de um emprego para Você suprir chegou suas a ter mais de um necessidades. emprego? Já. Já? Eu tive 2 empregos. Durante a minha gestação, Aham. eu trabalhava em 2 Em empregos. dois? Quando eu decidi, após o retorno, continuar em um, porque eu precisava ter Aham. um tempo para dar atenção nesse primeiro momento, né, de vida do meu filho. Uhum. Mas foi uma opção minha e graças a Deus eu tinha um apoio que eu pude fazer isso. Sim. Mas toda a minha gestação, toda a minha vida foi trabalhando em 2 lugares. Aí justamente começa a fazer essa menção. Aí eu começo a me questionar, né? 3, 4 plantões, né? Como você lidar com isso? Como você superar tudo isso? É por isso que tem tantos profissionais doentes. Poxa. Se você não tem uma valorização profissional, se você não tem uma remuneração à altura Uhum. daquilo que te supre, tu vais ter que procurar mais e mais para que supra as tuas E necessidades. aí onde entra a gestão hospitalar, identificar aquele colaborador que está ali nessa situação? Assim, o que a gente tem hoje dentro da gestão hospitalar é o dimensionamento. Ah. Então, assim, se eu tenho 10 leitos, Aham. eu preciso ter um X de número de enfermeiros e de técnicos de enfermagem. Aham. Entendeu? Eu tenho, no mínimo, tenho que ter, se for leitos intensivos, no mínimo, se eu tenho 10 leitos, eu tenho que ter um enfermeiro para esses 10 leitos. Uhum. Né? E 5 técnicos, que eles estão ali trabalhando de forma mais ativa junto com o paciente. Então, assim, o dimensionamento. Quem está na gestão, ela não pode achar que às vezes ela tem que ter essa sensibilidade. Eu tenho 10 pacientes, eu Aham. preciso de 5 técnicos. Só que às vezes, dentro desses 10 pacientes, eu tenho algumas particularidades que eu preciso de uma atenção maior só para um paciente. Nossa. E aí entra de novo o meu trabalho. Aham. Eu, como controladora de infecção, às vezes eu preciso direcionar a equipe que aquele cuidado ele precisa ter uma pessoa só para ela. Nossa. Fazer o seguinte, a gente já tá fazendo uma pauta e eu queria te fazer um convite, senão eu ficaria aqui me estendendo. A gente tem uma pauta que a gente vai discutir o adoecimento nas organizações e no ambiente de trabalho. Eu queria muito Posso você. te falar uma coisa? Hã? O meu TCC foi sobre o adoecimento dos profissionais de saúde no Não, seu ambiente de mentira, vamos aí, trabalho. chega, fica arrepiado. Foi. Então, aceita meu convite, por favor. Aceito sim, Porque o que aceito acontece? sim. Eu sou tão vislumbrado na gestão, né, na questão do colaborador em si, no bem-estar, na saúde. E eu conversando com a Ana Carolina, eu disse, Carol, a gente vai precisar fazer um episódio sobre isso. E com esse nosso desenvolvimento aqui, eu quero muito que você venha nesse Eu, episódio para a gente tratar eu do lembro que assunto. durante a nossa formação desse TCC, isso já tem alguns Aham. anos atrás, eu lembro que a minha orientadora falava assim: pronto, eu já tô aqui diagnosticada, tudo que tu tá trazendo para mim eu tô sentindo. Aham. E aí, no nosso TCC, a gente colocou sobre o adoecimento do Do profissional profissional dentro do seu ambiente de de trabalho. trabalho. Pô, Pronto. e o Esse é o que tema da traz? nossa pauta. E o que Incrível. traz, né? São tantas coisas que podem Aham. trazer esse adoecimento. A própria carga horária excessiva. Exatamente. Hoje, qual é o conceito de saúde? Não é você Uhum. estar saudável. É você ter tudo que possa te proporcionar a essa saúde. E a saúde emocional, ela tá junto. Se eu não tenho tempo para um lazer, eu não tenho Uhum. um tempo para estar com a minha família, eu não tenho tempo para me cuidar, como é que eu vou estar saudável?
Exatamente. E assim, e é um tema muito bem abordado hoje em dia, né, que está ganhando uma visibilidade muito grande, e eu vejo que a gente tem essa necessidade, nós que somos agora formadores de opinião, a gente precisa passar isso, né, deixar bem claro de que forma isso pode ser comedido, que isso pode ser equilibrado, e eu conto muito com a tua presença nesse Não, nosso pode deixar que episódio, eu vou estar tá? aqui. Então, Pode Poliane, foi um deixar. prazer imenso O recebê-la. prazer foi Você não meu. sabe o quanto foi enriquecedor para mim, e ainda mais, me querer fazer aprender Ai, sobre que gestão legal. hospitalar, né? E esse seu conhecimento, essa sua bagagem vai mudar muito a vida de muitas pessoas e eu Espero quero que sim. acompanhar, tá? Ah, sinta-se à Essa vontade. seu Agora eu vou te desenvolvimento convidar a acompanhar esse processo, a fazer parte um pouquinho mais da minha vida, Sim, não só profissional, mas eu também faço um convite para o lado pessoal, porque a gente sim, já tem uma é afinidade, né? verdade, Então, obrigado. assim, agradecer o convite. Você é uma Nossa, pessoa, assim, com uma sensibilidade imensa. muito Então, obrigado. agradeço de coração, Aham. né? As nossas energias, o nosso sinergismo Isso é que eu bateu. falo, assim, para as pessoas que sentam aqui, que se dispõem a estar aqui, sabe? Porque não é fácil. Eu sei que a gente exige uma carga de tempo muito grande, você como mãe, né? Eu com as minhas questões pessoais, as minhas questões profissionais também, mas eu sempre digo, não, eu vou para lá para dar o meu melhor e espero também o melhor da outra pessoa. Porque imagina eu chegar aqui e ficar só balançando a cabeça, sem interagir, sem querer fazer e estar presente aqui hoje. Então, assim, eu que agradeço, na verdade, o fato de você se disponibilizar, do teu tempo de vir para cá, né, e de ainda aceitar, eu ainda te provocar aqui para todo mundo, para que ela possa voltar numa nova Pode deixar. pauta, porque, assim, a gente precisa mostrar para as pessoas que a gente tem essa fatia hoje no mercado das pessoas, o como elas estão adoecendo no ambiente de trabalho, nas organizações, por É N um ponto fatores, importantíssimo a ser né? levantado. Exato, porque assim, a gente não vai dizer que o colaborador ele está adoecendo porque ele está ali inserido naquela organização e pronto. Não, Tem existem muitos outros fatores fatores. externos. Hoje, para eu estar aqui, eu preciso de uma rede de apoio. Por E quê? Porque isso, com quem que eu ia deixar meu filho? Então, exatamente. hoje, ele ficou com a tia, que é a madrinha dele. Aham, Essa rede de apoio, muitos profissionais, mulheres, elas aham, às vezes não têm, às não vezes elas tem. são mães Só. solo. E nesse mãe Exatamente. solo, ela precisa pegar toda a responsabilidade do cuidar, porque educar e cuidar não Não é é fácil. fácil. Ela precisa ainda assumir a responsabilidade do suprir, Aham, que precisa trazer a comida para dentro de casa. exatamente. Sendo sozinha, como fazer isso? Sendo que às vezes o profissional de saúde precisa estar o dia inteiro dentro do ambiente hospitalar. Aí eu te pergunto, existe algum, poxa, a gente vai ter muita coisa para Tem muita falar, coisa mas para falar, existe algum né? projeto na gestão hospitalar, seja lá na pública ou na privada, que dá o suporte para essas profissionais? Tem, não aqui. Infelizmente, Hum, existem alguns projetos, existem alguns hospitais, eu posso até falar, um deles é o Moinho de Ventos, que aham, ele tem um projeto social que algumas outras instituições fora daqui do estado, que eles têm tem a creche, tem a interação familiar, tem aulas de reforço. ah, Hoje, por exemplo, eu trabalho no hospital aonde tem uma área para fazer pilates. uau, Né? Uma área para fazer um alongamento, uma meditação. A aham, gente tem uma área que para quem é mais religioso pode ir lá e fazer uma meditação. aham, Aí, futuramente vai estar funcionando um profissional educador, uau, para que ele possa ter os horários, as pessoas possam ir lá. Por aham, quê? Porque hoje as instituições, elas perceberam que precisa trabalhar o bem-estar do profissional para que ele uhum, esteja bem para cuidar. Porque nós não estamos falando de um paciente, estamos uhum, falando de um cliente. Né? exatamente, Principalmente quando se fala de uma aham, rede pública. aham, E mesmo na rede, principalmente quando fala de uma rede particular, e mesmo na pública não deixa de ser, porque há aquelas pessoas que estão lá, elas que pagam o salário de quem está trabalhando ali. exatamente, Ah, mas é público. Também, porque ela uhum, paga todos os impostos delas e tudo isso deveria ser convertido em cuidado. aham, A gente tem muita deficiência, a gente sabe disso, exato, mas é um cuidado. Então, quando você pensa que quem está lá, que você está cuidando, é que paga o seu salário, talvez você tivesse até um pouco mais de sensibilidade no total. cuidado, né? A Poliana já pensou na gestão pública? Já trabalhei no hospital público, Aham, né? Então, assim, eu sei de algumas dificuldades que aham, a gente tem. Então, assim, hoje eu não me vejo na não, gestão pública porque, infelizmente, o público está muito atrelado à política. Né? verdade. Então, assim, nem toda gestão pública ela consegue se desvincular disso. E hoje trabalhar o político é você ter que aceitar, assim, é ser subordinado de Aham. verdade, não é
só do Do trabalho, trabalho. mas ter que se O subordinar viés o político. viés político. E é difícil. Muito obrigado, Poliane. Seja Nada, muito meu amor. bem-vinda. Deixe suas redes sociais para que você possa potencializar ainda cada vez mais para toda essa galera que está aqui nos assistindo. Pode deixar. Para quem quiser me seguir, saber um pouquinho mais de dicas, acompanhar aí o nosso processo do dia a Aham. dia, do aprendizado, do desenvolvimento, você pode me procurar. Pérez, com S, tá? Underline Poliane. Então, assim, vai ser bem facinho, é um dos primeiros que vai aparecer. Então, sigam lá, Perfeito. compartilhem, atualizem, mandem mensagem. Eu gosto dessa interação, Sim. até porque eu gosto de saber o que é a necessidade do público que está Aham. ali junto comigo. Isso é muito importante. Então, para você que está aí nos assistindo, foi maravilhoso. O Instagram da Poliane também vai estar aqui, tá? Na legenda aqui, ó, do nosso podcast, para que você possa acompanhar. E se você quer, você aí, gestor, você profissional da área de saúde e não da área de saúde também, quer dar essa virada de chave, ó, a Poliane tem muito que acrescentar, tá bom? E ela vai voltar, tá? Agradeço. Pra gente conversar, dialogar aqui sobre o adoecimento dos colaboradores nas organizações. Nosso muito obrigado, meu muito obrigado. Ana Carolina, sinta-se presente aqui Um nesse abraço para você, episódio. Ana. Viu? Um imenso abraço mesmo, não só meu, da Poliane e do Gabriel, do Estudos de Casa, que a gente tem muito ainda o que acrescentar, tá? Então, inscreve-se no canal, compartilha, dá aquela tua crítica, chega lá pro gordinho, manda aquela mensagem, aquele direct, que a gente tá justamente aqui para impactar pessoas. E é o que eu sempre falo para meus convidados, ó, encontrar pessoas por dentro das pessoas. E é isso que a gente vai fazer. Poliane, esse copo é seu, tá? Uma lembrança do nosso podcast, para que você possa sempre que lembrar aí o nosso dilema, que é encontrar pessoas dentro das pessoas, para que a gente possa potencializar cada vez mais o ser humano e o ser humano saber e fazer acreditar que ele pode. E ele pode. Porque muitas meninas Ele pode. que vão estar nos assistindo, que vão estar acompanhando, vão querer ser uma Poliane, né? Então, Espero poder influenciar de maneira positiva, sim, porque vai. hoje Já está, na verdade. a gente só consegue fazer, a gente só consegue mudar se a gente for lá e fazer. Exato. Então, assim, se você acredita, se você quer, você tem que ir lá fazer, porque vai dar certo. Tudo conspira a favor. Parece que o universo, quando ele olha uma pessoa com muita vontade de querer fazer, ele vai lá e ajuda. O universo, Deus, cada um com o seu segmento, mas faça, porque você consegue, você pode, você tem que acreditar em você mesmo. Tem mesmo. Eu tava com esse processo para tentar fazer acontecer quando eu iniciei aqui o projeto, né? Se vou, não vou, poxa, tanta gente já fazendo, como é que eu vou fazer de forma diferente? O que é que as pessoas vão achar? Eu não vou ter 10 visualizações, né? Eu e a Carol, a gente tava nesse. Eu digo, mana, vamos embora. Sabe? Faz. Chuto, Faz. chega aqui na porta do estúdio, dá uma E voadora por mais e pronto. que tu fale uma coisa que todo mundo já falou, é você agora que tá falando. Isso, exatamente. Você vai estar trazendo agora a sua forma de Exatamente. mostrar aquilo. E é isso mesmo que a gente quer fazer, tá? E eu te espero nesse episódio que vai ser Pode massa. deixar. Nosso muito obrigado, nos acompanhe aí nas redes sociais. Muito, 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 muito obrigado ao Papai do Céu por nos permitir estar aqui hoje, tá? E no próximo episódio, fica com a gente. Tchau, tchau.